Começamos mais um Talk Fide. Obrigado você, meu irmão, que está aqui conosco nessa noite aqui na comunidade Tom de Amor. Meu nome é Estevão Castro. Salve Maria. Meu nome é Wesley Macieira. Graça e paz. Muito obrigado pela tua presença. Depois eu tenho uma surpresa para você sobre o Talk Fide. Vamos conversar isso depois. Não vai ser agora, ok? Primeiro vamos falar do nosso convidado. Ele vai dar uma confirmação linda e maravilhosa, tão esperada durante anos. E depois a gente conversa, tá bom? Fica tranquilo. É, não é, mineiro? Fala aí. Vitória! Convidado, mas já temos convidado em 2023. Começou o primeiro Talk Fide de 2023, já temos convidado. Graças a Deus, cara. Eu pensei que ia com você aqui 1h30 trocando uma ideia, só nós dois. De novo não ia rolar. Um dia a gente faz, hein? Um dia a gente faz. Mas, para você que está aqui hoje, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela tua presença. E hoje... Peraí. Antes de anunciar o convidado, a gente tem que lembrar, pessoal, que tem que compartilhar. Boa! Por favor, Estevão. Verdade. Ô, pessoal, vamos ajudar a gente, né? Vocês sabem que esse aqui, eu tô num projeto, Você tá ganhando salário, velho? Jamais. Ô, Mineiro, você tá ganhando salário com Talk Fide? Não. Então isso aqui é realmente um apostolado de fé. Estamos aqui gratuitamente para a gente realmente divulgar a palavra de Deus. Hoje com um tema mais do que especial, falamos sobre a educação clássica católica. Mas a gente precisa da colaboração sua. A gente precisa que você compartilhe esse vídeo. Também aperte o botão aqui de curtir, né? Espalhe para todas as pessoas esse assunto que vai enriquecer, vai te esclarecer muitas dúvidas. A gente está contando com você, hein? Comentem. Também não esquece de comentar. Deixa as Fala dúvidas. com os amigos, beleza? Tamo junto até o final? Até o final? Até o final. Até o final. Até o final? Opa, para que eu falei? Você não sabe? Não sabe. Eu anunciei ainda. Mas vou anunciar agora o nosso grande convidado. Vamos lá. Ó, segue aí. Verdade. Papel e caneta na mão. Pega a lista que é longa, hein? É longa. Não é qualquer pessoa, não. Ó, vamos lá. Natural de São José dos Campos. Era conterrâneo. Filho da Dona Penha, tá? Do senhor Cláudio. Marido da soprano e professora de música Ana Carolina Mariano. Papai do Inácio, da Helena e da Teresa. Bacharel em violão clássico pela USP de Ribeirão Preto. Foi camerista, depois ele explica o que é isso. Tá? Foi também concertista, fazendo apresentações em todo o Brasil. Professor de violão e de teoria musical da Escola Municipal Maestro Fego Camargo, em Taubaté. Aqui em Taubaté. Acabou? Não. Não, amigão, não acabou. Parece que é Talk Fide sobre música, mas não é sobre Não música. é. É um terço dele. Vou continuar aqui. Atualmente, professor de português, literatura, canto gregoriano e latim. A surpresa está aí. Logo mais eu conto. Coordenador e formador do corpo docente do Colégio Mater Puríssima. Você que é de São José provavelmente já ouviu falar, não tenho dúvida. Aqui também. E, conceituado Instituto Borborema, de Campina Grande. Professor, hein? E também um dos fundadores do Instituto Antônio Roio Marim, também conhecido aqui de São José. Tá? E é responsável pela criação e manutenção de uma escola católica aqui em São José dos Campos. Fechou? Entendeu tudo? Anotou? Ótimo, não esquece. Eu estou falando de ninguém a não ser João Marcos Viana! Da Costa. Deixou grande o nome, hein? João Marcos. Aí, ficou grande. João, muito obrigado por você estar aqui com essa noite, né? A gente vai estar falando aqui sobre a educação clássica católica. Acho que a gente se apresentou você aqui, mas nada melhor você falar de você mesmo. Aí, Por favor. boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir Verdade. o vídeo cada um no seu horário, né? Uma alegria estar com vocês aqui, obrigado pelo convite, né? E estamos à disposição para conversar do que vocês quiserem aí perguntar dessas coisas, de outras mais, né? Eu, no fundo, a minha vida passou por esses caminhos aí que vocês citaram, né? Comecei com a música, pequenininho, lá na época que meu pai era muito brother do Mineiro, hein? Ô, Mineiro. Tá vendo? O meu pai e o Mineiro estão ficando parecidos, os dois. Então, do mesmo jeitinho, assim. Eu só estou ficando preocupado que eu também estou ficando parecido. A gente vai envelhecendo, vai ficando parecido com o pai. Nas coisas boas, tem que ficar esperto para não ficar nas coisas ruins. Mas não é muito bom, né? Vou mandar um beijo pro meu pai e minha mãe aí. Né? E eu conheci o Mineiro já faz muito tempo. Então, quando o Estevão falou, eu falei, rapaz, que beleza. Então, é uma alegria voltar, de alguma maneira, aqui na comunidade Tom de Amor. Né, há muitos anos atrás, esteve lá no meu bairro, no bairro onde eu nasci, vivia a infância toda, que é o Jardim das Flores, o pessoal da Zona Leste, São José,
né? É isso aí, mas é Isso aí. uma alegria. A gente que agradece, João, você estar aqui ilustrando esse programa junto aqui conosco, né? Eu tenho uma profunda admiração por você sabe disso, né? Obrigado. E acho que nada melhor, a gente queria falar muito sobre educação aqui, e nada melhor, a gente tem uma pessoa ideal para isso. Tem um especialista para falar Exato. isso pra gente. A gente agradecer mesmo a sua presença aqui com a gente, né? E o tema de hoje é a educação clássica católica. Mas muita gente pode estar olhando e falando assim, o que é isso? Que conversa é essa? Que conversa é essa? Tem educação clássica, tem educação moderna, tem educação... enfim. Aí a pergunta que a gente faz para você, né, João? Então, o que é isso, né? A educação clássica católica e por que, né, que você hoje tem um projeto de vida para isso? Certo. Muito bom. Eu acho que vale a pena sempre a gente, para falar de alguma coisa, mostrar de que maneira a nossa vida realmente se move por aquela coisa, né? Então, assim, como vocês falaram, a minha primeira formação foi música, foi a coisa que, de alguma maneira, ali por volta dos 10, 11 anos, foi algo que me despertou, assim, falei, nossa, tá aqui, é uma coisa que eu quero fazer, né? Algo que me deu um foco, né? No fundo, você vê que o ser humano sempre é aquela coisa, você tem que olhar o que ele gosta para onde está o coração dele, né? E aí a música foi uma coisa que me cativou nessa época. E o mineiro pegou a fase que eu tinha um cabelo lá na cintura, né? Que tocava guitarra, ou seja, eu fui escutar rock, montar banda, foi uma loucura. Mas sempre toquei também na igreja, desde pequenininho lá com o Benê. Se o Benezão estiver me assistindo aqui, imagina uma alegria, o Benê, a Berenice, a turma lá do bairro. Quer mandar para ele? Pode mandar aí, pra ó, ele. Benê, Helenice e todos os amigos aí da infância que tocaram lá na capelinha Santa Terezinha do Jardim das Flores. Um abraço. Show. Isso aí honra as origens. Hein? Aí, ó, Show. com certeza. E aí, na adolescência, foi ganhando, então, a música foi ganhando uma proporção, uma dimensão grande na minha vida. E eu resolvi, ao fim ali da escola, né, do ensino médio, que eu queria fazer música. Eu fui fazer um curso técnico de informática na Univap. E eu fui bem no curso e tal, a coisa aconteceu, estava tudo certo, só que eu digo que a única coisa que realmente eu definia que eu não queria mexer com esse negócio, eu queria era fazer música, né? Aí eu lembro até no final, no último ano, eu tinha que apresentar um TCC, fui falar com o professor se ele não podia liberar a data, porque eu ia fazer no final de semana anterior o vestibular para a faculdade de música, né? Ele falou, nada feito. E ainda me tirou sarro, falou, vai lá que você não vai passar lá, não vai passar aqui, hein? Eu falei, rapaz, né? Provocou e tal. Obrigado, mas, né? Valeu. Valeu, né? Mas aí, por fim, fiz o vestibular em Ribeirão Preto, lá para a faculdade de música, né? O vestibular de música, além da prova convencional ali, português, matemática, redação, você tem uma prova específica de música, né? Onde você tem que prática, né? mostrar tanto as habilidades práticas no instrumento, como teoria da música, percepção e tudo mais, né? E então eu tinha me preparado ao longo daquele ano com professores ali que me ajudaram na época. Nunca assim, não tinha passado por um estudo formal de música clássica, não era essa a minha trajetória. Porém, quando eu vi que tinha que fazer faculdade, eu percebi que faculdade no Brasil significava mexer com música clássica, né? A Unicamp tinha curso de música popular, mas aquilo também, de alguma maneira, foi se despertando para mim. Eu tinha um amigo cujo pai era fascinado por música clássica, ele me deu uns CDs e aí eu fui criando gosto, né? Peguei gosto com aquilo. E ao longo desse um ano de preparação para a faculdade de música, eu comecei a estudar leitura de partituras, uma série de coisas, e fui para a faculdade, graças a Deus. Passei no vestibular, tanto lá em Ribeirão Preto como depois aqui em Campinas, também na Unicamp, mas fui para Ribeirão Preto. Aí terminei o curso técnico de informática, só que eu não fiz estágio, até hoje não sou diplomado. Mas foi uma etapa da vida aí. Fui para Ribeirão Preto com 17 anos, aí me formei em música lá. Foi uma época muito importante assim na minha vida, na qual outras coisas foram se abrindo, né? Eu, inclusive, fui ter acesso vamos dizer assim, a história, a tradição da música, que perpassa diretamente a realidade da igreja. Porque a história da música, por muito tempo, foi história da música católica, sacra, litúrgica, música sacra, né? Estamos falando aí de mais ou menos 1000 anos, onde o que nós temos de registro musical é a música da igreja, né? Então, isso abriu uma dimensão para mim, que no final do curso foi muito importante, porque, de alguma maneira, me trouxe de volta às origens, assim, no sentido de que faculdade, a gente vai poder falar mais disso aí também, faculdade é um ambiente que, para um jovem que não teve uma formação católica muito
muito sólida mesmo, né? É difícil, né? É difícil o ambiente, as Bastante amizades, difícil. aquela coisa toda, né? Então, assim, teve aquele momento de afastamento, deixei até de ir à missa, mas agradeço muito aos meus pais que me deram, né, um ambiente, uma base, né, para que na hora que você percebe que a coisa está indo mal, está indo errado, você tem para onde voltar. Perfeito. A gente via essa diferença, assim. Muitos amigos, eles não, na verdade, não tinham para onde voltar, assim. A vida deles já era aquilo ali, então o cara até percebia que não estava bem, mas não sabia por quê, não sabia onde estava errado, né? E aí, ao fim da faculdade, basicamente no último ano mesmo de curso, né, eu tive a graça de me confessar, tal, de voltar a frequentar os sacramentos, de ter uma vida de piedade, né, uma vida católica, e eu comecei a me abrir, de alguma maneira, vamos dizer assim, também para a tradição da igreja, que era mais ou menos aquela fase na qual o Papa Bento XVI estava tentando, de fato, mostrar para o mundo que, olha, a igreja teve vamos dizer assim, uma liturgia que foi multissecular e que está sendo esquecida, né, nas últimas décadas. E o Papa Bento falou, né, seria importante que a gente aprendesse a conviver, vamos dizer assim, com essa liturgia e permitir que tanto a liturgia nova como a liturgia antiga possam se influenciar mutuamente naquilo que elas têm de positivo, né? Na época do moto próprio. Exatamente. Então, o Papa faz o motu próprio em 2007 e eu estou, vamos dizer, retomando para a igreja ali por volta de 2010, 2011. Né? Então, é uma coisa... Tá recente. Era recente, né? E aí, em Ribeirão Preto, uma coisa interessante, eu fiquei sabendo... Eu lembro, era maio desse ano de 2011, né? Eu tentando viver o melhor que eu podia a minha fé, vencer ali os vícios, as dificuldades que se arrastavam desde a adolescência, né? E foi em maio de 2011, exatamente. Eu lembro de estar assistindo uns programas na Canção Nova e um padre, não consigo lembrar o nome do padre, nunca mais consegui achar, falava sobre exorcismos e do papel de Nossa Senhora no exorcismo e tal. E aí aquilo foi... Eu sei que eu fui pesquisar mais. Ele falava de um menino na Itália, analfabeto, cerca de 11 anos, que tinha sido possuído e que, durante os exorcismos, o demônio foi forçado a escrever um poema em honra à Imaculada Conceição da Virgem Maria, né, em latim, com métrica latina perfeita e tal. Ou seja, um negócio que, naturalmente, como é que um menino analfabeto de 11 anos Faria isso. faria um poema com métrica latina, que é um negócio muito exigente, perfeito, em honra da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, falando uma série de coisas assim que eram de uma profundidade teológica imensa, né? Aí o padre comentou esse negócio, eu fui pesquisar. E aí, a partir desse assunto, foram abrindo mais coisas e eu cheguei na missa antiga, na missa dita tridentina, né? A missa em latim. E aquilo foi abrindo um campo, vamos dizer assim, de pesquisa, de busca. E era exatamente naquela época que em Ribeirão Preto ia começar a ter a missa. E aí em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu estava frequentando a missa, não a tridentina, mas a missa nova lá na Catedral de Ribeirão Preto, e conversando com uma amiga de curso, ela me relatava que estava assim também vivendo uma fase ali difícil, né, com certa depressão e tal, e que queria de alguma maneira voltar para a fé dos pais e tudo. Então a gente foi conversando, e um dia eu combinei de levá-la à missa, e nessa igreja eu encontrei um outro amigo da faculdade, mais velho do que eu, pianista. A gente se olhou assim, se cumprimentou e já teve um pensamento vaidoso um acerca do outro. Falou, tá aqui na missa e tal, mas não deve estar buscando as coisas do mesmo jeito que eu. Não é possível. Não está buscando essas coisas, né? E acho que ele brinca que falou, eu pensei algo parecido de você, né? E esse amigo hoje, com a graça de Deus, é padre em Cuiabá. Olha que lindo. Uau. Tá vendo, né? Padre Não é Padre Marcos. Paulo, não, né? Não é o Padre Paulo, mas está lá, né? Foi atrás do Padre... As mentes se atraem, né, irmão? Mas acho que As o Padre mentes- Paulo tem uma diferencinha de idade que o João, Tem, muito bem. E é um grande amigo, o Padre Marcos Vinícius, se tiver também assistindo, um grande abraço. Eu faço questão de contar essa história porque foi determinante nas nossas duas vidas, né? Muito legal. E aí ele estava lá na época Facebook, né, aquela coisa, ele me mandou uma mensagem falando, olha, eu não sei se você já ouviu falar tal da liturgia em latim, mas como a gente é da música, o pessoal vai começar uma liturgia aqui em Ribeirão Preto, está precisando de alguém para cantar o canto gregoriano. Você não queria dar uma força? Aí eu olhei aquela mensagem e falei, caramba, né? Eu falei, rapaz, por que você está falando isso aqui? Não, mas... falei, cara, eu estava pesquisando, procurando isso aqui. Na semana passada eu fui por conta à cidade de Restinga, que eram umas 2 horas mais antes de Ribeirão Preto, para tentar assistir a missa em latim lá e tal. Ele falou, já tem Ribeirão Preto. E aí a gente começou, aquilo foi uma amizade que ajudou muito os dois naquele momento.
Providências divinas. Providências, exatamente, para consolidar mesmo assim, aquele catolicismo que ainda estava retomando, mas que tinha suas dificuldades. Né? E aí, assim, isso foi 3, 4 meses depois, a gente estava com um outro grau de firmeza, de escolha, assim, né? Com relação à fé. E foi exatamente nessa época que muitas coisas foram se abrindo de forma mais ampla para a nossa vida, e aí a educação surge. Né? Porque eu falei, tudo bem, ou seja, eu fui formado aqui na faculdade basicamente para ser um atleta musical. Ou seja, para poder tocar muito bem o instrumento. Então, a gente passava horas por dia. Né, exatamente, horas por dia ensaiando e tal, e treinando. O lado intelectual, ele já existia, de alguma maneira, ao longo da faculdade eu fiz bolsas de iniciação e tal. Tinha alguma coisa, eu sempre gostei de estudar, de ler, assim. Mas aí eu percebi que, falei, calma aí, a música é uma parte desse negócio. Ou seja, a vida humana não existe para você ser músico. Né? No fundo, assim, isso não pode ser uma finalidade total de vida. Né? Você pode, claro, desempenhar uma profissão, você pode, claro, fazer... Não é o fim. Você pode fazer disso um meio para servir a Deus, fazer uma série de coisas, né? Para levar beleza para a vida das pessoas. Mas eu percebi que tinha algo a mais, né? E aí é nesse contexto que a gente, por exemplo, conhece ali o site do Padre Paulo Ricardo, tudo isso ajuda muito, né, no processo de conversão, né? E também tendo contato com o professor Olavo de Carvalho, essa dimensão assim de que havia um estudo muito mais profundo para ser feito se abriu. Né? E aí, aos trancos e barrancos, a gente começa pesquisas e assim, se interessar por vários assuntos. E aí, nos próximos anos, eu vou chegar, vamos dizer assim, até o fato de que eu era muito assim, bem intencionado, queria aprender as coisas, ler, estudar. Porém, no fundo, eu não tinha capacidade de estudar as coisas que eu gostaria de estudar, que eram, por exemplo, filosofia, essas coisas mais elevadas. Né? E aí foi percebendo assim, que não bastava abrir um livro e ficar tentando ler, que aquelas coisas, no fundo, não se revelavam. Né? Porque eu tinha uma série de limitações de leitura que eram oriundas da formação de todos nós, da nossa geração. Ou seja, nós não fomos treinados para isso. Né? A educação hoje visa fazer outra coisa com o ser humano. João. E aí, enfim, vamos lá. Né? Só um ponto aqui. Está muito legal, a gente vai dar continuidade nesse assunto aí. Sim. A gente vai chegar. Eu queria tocar num ponto... A gente voltar um pouco da tua história aí que você contou, que me chamou muita atenção e eu acho muito importante para o nosso programa de hoje. Sim. Que é a base. Você passou um tempo na faculdade, você passou um tempo ali, você viveu outras experiências. Sim. E aí, vamos usar um termo, eu não sou muito fã do termo, mas vamos usar um termo mundano, aquela coisa mais, né, do mundo ali. Mas você conseguiu voltar. E até falou que alguns amigos teus porque não tinham essa base. Sim. Cara, fala um pouco dessa base, sabe? Para que pais que estejam vendo, assistindo, família, entendam como construir essa base, porque a maior preocupação é essa de... Eu sou pai. Sim. Preocupação é essa. Fala, cara, vai depois, que eu não estou mais olhando, não está mais debaixo da minha asa, está fora da faculdade. Sim. Novas experiências. E como é que, sabe, você voltar? Sim. Fala um pouco disso. Eu acho que isso é muito importante. Excelente. Né? Os meus pais, tanto meu pai como a minha mãe, eles nunca tiveram, vamos dizer assim, mais ou menos essa verba que eu estou falando aqui, de vida intelectual, de querer estudar. Não eram pessoas nesse sentido, eram pessoas simples, né, muito honestas, claro, que são mineiros, né, que nem nosso caro ele não mineiro é mineiro, aqui. Não é, né? É joséense mesmo, né? Joséense. Mineiro de Santana. Mineiro de Santana. Né? A minha mãe é lá da parte de cima, já quase Bahia, com o Espírito Santo ali, Araponga, perto de Viçosa. O meu pai aqui mais perto, sul, já Delfim Moreira, indo para Itajubá. Né? Foi de todo de lá. Ambos vieram e se encontraram por aqui no tal do grupo de oração Verbo de Deus. Né? Se encontraram em algum retiro aí de carnaval, alguma coisa, se engraçaram. Enfim, depois se casaram e tinham uma vivência de grupo de oração, né? Assim, buscavam ter uma vida católica séria e a missa. Fui batizado pelo glorioso Padre Paduan, lá em Paraibuna. Sim, eu cheguei depois, já jovem, assim, visitar a igreja matriz lá na qual eu fui batizado. Então, assim, eu cresci nesse ambiente onde havia o grupo de oração, havia, assim, a assistência à missa, né, todas essas coisas. E a minha mãe, enfim, buscava rezar em casa, né, lembro de situações, até com grupos de família, assim, de nós rezamos o terço. Né. Então, assim, era algo importante, você vê que era algo central. Né. Quando eu fui ficando um pouco mais velho, né, toda a família tem as suas dificuldades, meus pais também passaram por uma série de dificuldades assim, financeiras, trabalho, uma série de coisas que provaram, vamos dizer ali, a união
deles, né? E eu via que assim que vinham essas dificuldades e eles estavam ali tentando se fortalecer nas coisas da fé, né? Então assim, eu não tive uma base intelectual, vamos dizer assim, católica sólida. Eu vejo que isso, inclusive, pode fazer com que jovens, inclusive, nem precisem passar por esse momento mundano, vamos dizer assim. Né? Se ele tem uma consciência clara, ideias claras da coisa, ele consegue vencer isso de forma muito mais fácil. Mas eu vejo que essa parte, vamos dizer assim, sobrenatural, claro, dos sacramentos, da fé, e também, de alguma maneira, afetiva com a religião, foi para onde eu consegui voltar. Mas é um ponto, acho que bem legal de falar, né? Que a gente herda, né? A fé dos pais, né? Por mais que seja simples, Sim. por mais que seja... É algo que é passado. Sim. E por mais que exista realmente um desenvolvimento intelectual necessário, Sim. também existe a graça de Deus. Exato. E a graça de Deus, ela transborda, apesar do simples que você recebeu da base da fé, Sim. e aquilo que se transforma num trampolim para você chegar num ápice do teu catolicismo através da graça de Deus. Né? Mas isso é uma questão de curiosidade. Você tem irmãos ou não? Tenho uma irmã mais nova, Mariana, diferença de 2 anos, só 2 ela. anos. Mas, e ela também, hoje, uma católica? Sim, eu diria assim que essa parte intelectual, né, ela não teve o desejo assim, de buscar. De ir fundo, né? Mas assim, claro, vive uma vida, né, honesta, enfim, não mora mais aqui em São José, já se casou também, né? E está seguindo os passos ali que meus pais deixaram também. Eu gosto de falar nesse assunto porque eu acho interessante, cara. Às vezes a pessoa, os pais simples, acham que eles precisam primeiro se preparar intelectualmente, buscar, para poder levar essa educação católica para o filho. É muito importante, mas o passar de valores, né, o passar de princípios, que é a formação do homem, do ser, né, e a experiência que você viveu com teus pais, independente do discernimento intelectual ou não, mas sim espiritual, sim, ali, aquela experiência de rezar junto, de estar com dificuldade, de ver o pai rezando e ver a mãe não perdendo a fé, isso te deu essa base, essa estrutura de quando você falar, cara, para onde que eu corro? Tá aqui. Tá aqui. Porque era assim lá, eu experimentei isso lá, eu sei que é assim, eu sei quanto melhor aquela vida do que melhor aquela vida do que é. Pô, fantástico, cara. E até um ponto rico, que a gente pode até vai explanar bastante isso, porque a gente vai falar de educação clássica, apesar de não ter falado nada sobre isso ainda. Mas o ponto rico é assim, por mais que exista escolas hoje preocupados com a educação clássica católica, nada substitui a formação do pai e da mãe ali. Da família. Se o pai e a mãe não quiserem, não tem como. A chance da criança é menor. Né? Não, muito com certeza. menor. Uma coisa que você falou, até para não ficar dúvida aparecendo assim, como a gente vai falar de muita coisa de educação e que exige um nível intelectual para a gente ir captando, pode parecer, o pessoal é intelectualista, acho que tudo é mundo das ideias, né? Não é isso. O fundo não é que você transmite as suas ideias para o seu filho, você transmite a sua pessoa. Isso. É a sua pessoa que você transmite. É isso. Se aquelas ideias de fato movem a sua vida, elas chegam no seu filho. Senão, o que acontece? Você fala o que eu estou falando, faz o que eu estou falando. Mas o filho olha, opa... Ele vai fazer o que você faz. Ele vai fazer o que você faz. É isso, é a experiência. Então, assim, é a sua vida. É a sua vida. Se as suas ideias de fato movem a sua vida, elas vão mover a vida do seu filho também. Mas vamos deixar ele completar a história, né? É isso que eu ia falar. O carismático que interrompeu. Não, sim. A gente tinha chegado no fato de que aí eu estava percebendo que eu não sabia ler aquelas coisas que eu queria ler. Isso. Né? E aí foi quando eu comecei a tentar perceber, assim, rastrear historicamente o que poderia ter sido diferente, né, em termos de educação em outras épocas. Né? E aí foi quando, acho que uma figura central para mim, que foi um homem importante na minha formação, foi o professor Rafael Falcon, que é um professor de latim. Hoje, assim, já dá cursos de outras áreas, né, mas que era um rapaz, assim, basicamente quase da minha idade, poucos anos mais velho, né? Mas muito inteligente, assim, e que estava percebendo que, olha, aquilo que o Olavo está falando, né, assim, que ele está tentando conduzir as pessoas, é excelente, só que, assim, vocês não têm ideia de que é necessário para ser um homem como ele, assim, no sentido intelectual, né? Ele foi alguém que recebeu uma educação ainda, vamos dizer assim, mais antiga, mais tradicional, que deu base para ele poder fazer os estudos que fez, né? E nós não tivemos mais nada disso. Né? No caso do Olavo, você está falando do Olavo de Carvalho, sim, né? E sim. provavelmente você está falando das aulas do COF, que era o início. Sim, eu cheguei exatamente a frequentar o COF nas primeiras
dezenas de aulas ali eu fiz, né? Mas era isso, eu fui percebendo que na medida que ele ia avançando os assuntos, eu já não... Eu falei, ó, eu posso, assim, no fundo, o que está acontecendo? Eu vou confiar no que ele está falando, mas não vou enxergar com a minha inteligência exatamente a mesma coisa. Entendi. E aí eu falei, não, eu preciso dar um passo para trás, né? E aí foi aí que eu comecei a chegar, no fundo, nessa primeira etapa da educação tradicional, que a gente pode chamar de clássica, né? Que era o estudo da linguagem, né? E que, antigamente, as pessoas, de fato, gastavam um bom tempo nisso aí, se certificando de que você dominava o seu idioma, né? E não só o seu idioma, que no fundo você dominava a capacidade humana de dizer as coisas, né? E aí a gente chega no coração da educação clássica, que no fundo é a educação ocidental, vamos dizer assim, de 3.000 anos, né? Ou seja, que a gente volta lá para a Grécia Antiga. O que o homem grego fazia? Como é que se formava um homem grego? Basicamente, você formava o homem grego em 2 aspectos, né? Na educação literária, que trazia, junto àquilo que a gente falava, os valores, a moral daquele povo grego, ou seja, você aprendia a fazer parte da história grega, lendo Homero. Era a sua história. Era a sua história, ou seja, Homero é um poeta ali de 800 anos antes de Cristo, né? Diz vamos dizer assim, a tradição que foi um homem cego que passeava de cidade em cidade grega, né? A Grécia era um conjunto de cidades, vamos dizer, mais ou menos isoladas, que tinham em comum uma língua, certa tradição, certos valores, né? E que não era governada por um único rei, um tirano, né? E o que acontecia? Homero e outros rapsódos, ou seja, poetas, né? Homens que cantavam histórias, eles passeavam em cidade contando narrativas de um passado mítico, de um passado distante, que era a base para aquele povo. Então ele escreveu, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia. Que nasce a arte cênica daí também, né? Também, o teatro está aí, né? E aí ele passeava, vamos dizer, contando a história que está ali mais ou menos encaixada na chamada Guerra de Troia, não é? Onde os gregos arrumam uma confusão ali com os troianos, que basicamente por causa de Helena, que era uma mulher muito, muito bonita. Conhecida como a mulher mais bonita. Mais bonita do mundo, né? Esposa do rei Menelau, rei de Esparta, cidade guerreira, né? E o que acontece é que Paris, o príncipe troiano, vai até Esparta e rouba a mulher do rei e vai embora, né? E aí, para os gregos, era como assim, calma aí, raptaram a mulher mais bonita, né? Assim, raptaram a beleza de nós, vamos lá tomá-la de volta. Tiraram nossa beleza, né? Era essa visão. E aí se gera uma guerra que vai durar 10 anos, e o que o Homero faz é narrar o último ano dessa guerra, né, no qual os gregos saem vitoriosos, derrubando, né, destruindo Troia. E dali dessa guerra há vamos dizer, a grande questão para os gregos vencerem é que eles conseguem fazer uso de um ardil de Ulisses, que vai dar a Odisseia, né, o Odisseu, né, que é o famoso cavalo que foi tido como um presente para os deuses, porque os gregos iam fugir. Então, os gregos, depois de 10 anos de guerra, os gregos falaram, olha, vamos desistir, está aqui uma oferenda a Poseidon, o deus dos mares, e vamos embora. Os troianos caíram na armadilha. Falaram, rapaz, que beleza, olha esse presente. E se nós deixarmos aqui, vai ser uma ofensa a Poseidon. Vamos trazer o presente para dentro dos nossos muros, né? E aí aquela festa, aquela alegria... Que era conhecida como muro que não era possível. Exatamente, né? Todo mundo tomando vinho, de noite, os soldados gregos estavam dentro do cavalo, abrem o cavalo, abrem as portas e os gregos já estão todos ali à espreita esperando para destruir, queimar Troia, né? Daí, o que vai acontecer? Você tem a narrativa da história de Odisseu, que vai tentar voltar à sua terra, Ítaca, só que ele vai receber o castigo dos deuses, porque os deuses acham que ele fez uma sacanagem. Falei, olha, você não foi homem o suficiente para vencer na força, né? Isso aí foi uma sacanagem. E aí ele vai receber a punição de passar 10 anos tentando voltar para sua terra, né? Então acontece uma série de aventuras no meio dessa história. O Homero, basicamente, ele dá, vamos dizer assim, uma forma fixa, fechada, para essas histórias que já eram narradas desde aquela época, né? E o que acontece depois de Homero? Os gregos começam a usar esses textos, porque não são textos. Na época de Homero nem escrita havia ainda. Olha que coisa interessante. O que eles faziam? Eles narravam, e a poesia ajudava, é como uma música, ajuda a você memorizar. Tinha um ritmo próprio, né? E aí as crianças aprendiam esses trechos desses poemas, trechos às vezes muito longos, né? E totalmente de memória. Quando a gente está falando de Ilíada, de Odisseia, nós estamos falando de poemas de mais ou menos 15 mil versos que as pessoas tinham na cuca.
ou seja, de memória, percebe? E aquilo ia passando de uma geração para outra, e ali o coração grego ia sendo formado junto da linguagem. Por quê? Porque aí você fala, não dá para decorar tudo isso. O ponto mais incrível é que não só eles decoravam, como o nível de linguagem usada por Homero era um nível muito alto. Muito mais alto do que essa prosa que a gente está tendo aqui, né? O que já deixa uma pulga atrás da orelha. Porque o que a gente tem como cosmovisão hoje? De que a gente está num grande progresso, né? Que mais do que nunca o ser humano está caminhando para o progresso, para o avanço, a tecnologia, esse negócio aqui, né? Os medievais estavam atrasados, o homem antigo estava atrasado, né? Só que é muito curioso quando você olha para certas construções artísticas do homem antigo. Sim. E fala, cara, ninguém mais é capaz de fazer um negócio desse aqui, né? E aí o menino grego ia sendo formado, vamos dizer assim, no coração e na inteligência através de Homero. E, do outro lado, a outra parte fundamental da educação, a educação física, a educação para a guerra, a educação guerreira, não é? Que era uma separação que tinha entre duas cidades, Atenas e Esparta, Esparta. Né? Aí a gente tem mais ou menos, vamos dizer assim, um do tripé, vamos dizer, um lado do tripé para a educação que vai se consolidar com esse nome clássico. Grécia, certo? Depois de um tempo, o que vai acontecer com a Grécia? Ela vai sofrer a invasão dos persas e tudo mais. A gente vai ter a figura de Alexandre Magno, que é o grande conquistador, rei macedônio, que vai pegar todo mundo e dar de alguma maneira de presente para os gregos. Esse mundo dos gregos vai ser logo tomado pelos romanos, né, que vão construir um império. E aí, como diz São Paulo, na plenitude dos tempos, Cristo, né, Deus se encarna para salvar o homem nesse contexto, nesse mundo. Né? E aí você tem ali já o quê? A praticidade romana pegando aquilo que o grego tinha de mais assim, refinado. O povo romano era um povo muito esperto. Por que eles duraram tanto tempo? Porque eles sabiam conquistar as pessoas. Eles chegavam nos lugares e falavam, tem certas coisas que a gente não vai mexer, deixa os caras fazerem do jeito deles, né? Desde que eles paguem o imposto, desde que eles... né? E eles traziam benefícios. Agora, eram políticos, né? Eram políticos. Eram muito políticos. Né? E souberam criar, vamos dizer assim, esse espaço onde os povos eram conquistados e haviam situações que as próprias cidades pediam para ser conquistados. Sem saber. É melhor ter Roma mandando nisso aqui do que ficar brigando com o bárbaro. Né? Perfeito. Então, assim, Roma cria essa condição, esse ambiente. E São Paulo fala, né, que a plenitude dos tempos, você vai ver, são exatamente esse contexto político e social que Roma traz para o mundo que vai favorecer a pregação do evangelho. Os apóstolos vão poder usar as estradas romanas. Então, isso que eu ia falar, né? Vem também com a estrutura que Roma trazia, né? Exato. Aquela cidadezinha que era uma vila, vira uma cidade pela estrutura que Roma. Aí, na hora que ela entra, ela Exato. Mas faz tudo o trabalho. Mas é a partir de Roma, né, com a vinda de Cristo, e a partir de Roma que começa a patrística, certo? É mais para frente, um pouquinho mais para frente. Porque o que acontece? Roma conquista a Grécia, vamos situar mais ou menos 2 séculos antes de Cristo, né? E os romanos vão olhar para os gregos e falar, cara, esse povo é muito superior a nós. Eles perderam na força, ou seja, nós somos melhores na guerra, mas olha só a cultura, olha só a língua, olha só uma série de coisas. E aí eles vão querer aprender com os gregos. E o que eles fazem? Normalmente eles escravizavam boa parte do povo, às vezes, e eles fizeram o seguinte, todo cidadão grego vai ser escravo do melhor tipo que é, ou seja, vai ser professor do meu filho. E aí os meninos romanos começaram a aprender poesia, essas coisas todas, com os gregos. E olha que coisa incrível, né? Em coisa de mais ou menos 100 anos, aquela bagagem cultural, aquela herança cultural da Grécia, já foi legada ao povo romano. E você já começa a ter uma literatura romana, né? Uma arte romana, teatro romano. Né? Uhum. Então, assim, eles eram muito bons nisso aí. Eles pegavam o melhor de cada povo, né? E iam trazendo para si. E é nesse contexto que Nosso Senhor se encarna. E aí vem a igreja, né, os apóstolos, e esse milagre impressionante que ou seja, um bando de pescador, que não eram homens, com exceção de São Paulo, sábios, né, versados, eram pessoas simples, na maior parte deles. Né? Não, acho que o maior era o São Mateus. São João e Mateus. Mateus, que tinha, né, cobrador de impostos, tinha uma condição social, estudou, né? Mas São João também, você vê que tinha claramente uma vocação intelectual, algo ali, tinha uma condição também, né, social. Mas, em geral, mas assim... não eram elevados, né? Exato. Não eram elevados. Não eram senadores romanos, não é isso, né? É um povo ali da Galileia, periferia do Império, né? Que de repente começa a levar a mensagem de um homem que morreu na cruz, ou seja, né, uma infâmia,
e começa a mexer com aquele mundo, né? E eles falam, já sei, esse pessoal é doido, eles querem que a gente acredite no Deus dele, beleza, não tem problema, só que eles não querem acreditar nos nossos. Né? Ou seja, é só jogar aqui um pouquinho de incenso aqui junto com esse panteão de deuses aqui, né, que tá tudo bem, e eles não faziam isso. Então vamos matar. Começa a perseguir, e o incrível é que quanto mais mata, mais surge. Né? A semente, o tertuliano. o sangue dos cristãos era a semente. O sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. Né? Então você tem esse fenômeno, e o império, quanto mais mata, mais a igreja vai crescendo, o cristianismo vai crescendo, até que depois de uns 300 anos, você está numa condição onde o imperador percebe, opa, calma aí, não tem mais como fazer. É muita gente, né? E esse pessoal tem uma força junto do povo. E aí você tem a situação de Constantino. Né? Que tem como mãe Santa Helena, né? Que vai até a Terra Santa buscar a cruz de Nosso Senhor e tudo mais. E Constantino não era convertido, mas ele resolve dar espaço, de alguma maneira, para a fé, pelo menos para que ela não seja mais perseguida. Né? Aí você tem ali o Edito de Milão, de 313, né, no qual ele diz, olha, não pode mais perseguir cristão. Mas antes disso aí, os imperadores realmente mataram muita gente. E aí o que acontece é que tem aquela batalha famosa na qual Constantino vê um sinal, uma cruz, né, e ele já tinha sonhado com esse sinal, no qual ele lia, né, in hoc signo vinces, ou seja, com esse sinal tu vencerás. Né? E aí ele resolve abraçar, ele fala, eu abraço a fé da minha mãe aqui, acreditando que esse Cristo pode me dar a vitória. E aí ele vence aquela batalha, que era uma batalha bastante difícil, né? Assim, era uma coisa imprevisível. E ele reluta, no fundo, para assumir a fé, mas ele vai ser batizado só no finzinho da vida. Mas era mais por causa de uma questão de pecados, né? Que eles, exato. Assim, as penitências eram muito rigorosas e eles deixavam para batizar no final da vida por causa disso. Que eram, assim, depois a igreja vai condenar isso como um erro, porque não era uma coisa correta, né? Até por isso que tem certas polêmicas com Constantino, porque eles tinham noção de que o pecado cometido depois do batismo, em certa medida, é mais grave. Né? E eles tinham fé clara de que o purgatório não era brincadeira. Né? Eu não sei se as pessoas hoje em dia têm ideia disso aí, né? Porque elas falam, o inferno tudo bem, mas o fato é que o fogo que existe no inferno, meu amigo... O inferno é o quê? Purgatório né? não. Existe no purgatório também. Né? A questão, a grande maravilha é que aquele negócio não é para sempre. Né? Ou seja, uma hora vai acabar e uma hora você vai ver Deus. E aí tudo tá muito bom. Mas antes disso aí, a gente vai sofrer bastante no purgatório ali para purificar os vícios que a gente não quis purificar aqui nesse mundo. Exato. Não é? Nessa terra. E aí o Constantino deixou para o fim da vida, porque o batismo purifica também as penas temporais. Então, se você é batizado e morre, acabou. Indulgência plenária. Tá lindão. Vai que vai. Pula o purgatório? Né? Perfeito. Né? Então, havia essa prática, mas, ou seja, você não sabe se você vai chegar a ter tempo de pedir o batismo e tudo mais. Então, assim, é uma coisa muito arriscada. Né? A coisa certa a fazer é que você tome a decisão, se batize e lute contra o pecado. Perfeito. Né? Mas o que acontece é que a igreja deixa de ser perseguida, mas a estrutura do mundo ainda não é plenamente católica, vamos dizer assim. E, pior, Roma, por causa dos seus próprios vícios, está ruindo. E aí você começa a ter as invasões bárbaras. Ou seja, os povos que viviam na margem do império começam a entrar dentro do império. Chegam, inclusive, às portas de Roma. Você tem aquela cena extraordinária, que é Átila, o Huno, um dos grandes bárbaros, chegando nas margens do rio Rio Tibre, né, em Roma. E aí o que acontece? O Papa São Leão Magno vai lá falar com Átila. Entra o Papa a cavalo dentro do rio, assim, Átila, e sabe lá o que o Papa falou para ele. O Papa tinha uns monges rezando do outro lado do rio, ele tinha um exército, né, assim, suficiente para brincando só, dizimar ali, dominar Roma. O Papa conversa com Átila, vira as costas e vai embora. Se impressiona com o Papa, né? Vai embora. E Roma não é invadida pelos bárbaros ali. Mas o fato é que depois de algumas décadas o império vai ruir. E o que sobra? Por si só, né? O que sobra desse império que acabou? Né? Sobra a igreja, que se vê numa condição de detentora, de alguma maneira, desse mundo, desse legado passado. Percebe? Ela falou, olha, calma aí. Onde nós vamos educar os nossos filhos? Que já era uma dificuldade, uma polêmica que já estava acontecendo há bastante tempo. Santo Agostinho vai se debruçar sobre esse tema, né? Porque as escolas que existiam eram escolas pagãs. Sim. Né? Então, eles falaram, só que esse é o ponto. Eles vão perceber,
haviam perigos, haviam problemas nas escolas pagãs, sim, mas também havia muita sabedoria natural. Ou seja, havia conhecimento que era lá, oriundo dos gregos, que foram passando para os romanos, né, que eram coisas boas. E a igreja, como mestra, como sábia mãe, ela vai sabendo pegar o que é bom em cada coisa. Né? Ela guarda, de alguma maneira, essa característica de Roma em si mesma. Né? Ela sabe catolicizar aquilo que... A tradição em si, a cultura... Exato. Ela sabe fazer assim, ó, isso aqui não pode, isso aqui não dá, Não então vamos jogar fora. Mas se isso aqui pode, então vamos catolicizar, vamos adaptar e seguir em frente. Né? E aí o fato é que a igreja começa a, vamos dizer assim, enfrentar essa situação da educação, né? Criar as suas primeiras escolas. E uma coisa extraordinária que vai acontecer nessa época é que você deixa de ter um cristianismo de elite, no sentido de que quem queria ser cristão sabia que podia ter que dar a vida ali na esquina, né? Sabia que tinha que morrer para isso. De repente, todo o império vira de alguma maneira cristão, e aí tem de tudo. E aí você começa a ter o fenômeno, que é o fenômeno, vamos dizer assim, tipo de Santo Antão. Quem quer ser santo mesmo tem que sair fora. Vai viver no deserto. Vai separar. Os eremitas. E não porque tem nojinho do mundo, mas é porque vai viver, vamos dizer, vai se... É porque inserido ali, ele não conseguiria não ia conseguir. Para combater combater, os próprios vícios, exatamente. Né? Espiritualmente, ele vai dar força para que aquele mundo possa ir se regenerando. Então, alguns vão ficar aqui para bater de frente, outros vão se santificar lá. E aí começam os mosteiros, que vão ser exatamente os lugares de grande cultura, de grande conhecimento, onde as pessoas vão permanecer, vamos dizer assim, ali estudando a vida inteira, rezando, buscando conhecimento, buscando santidade. E aí, o que vai acontecer? Pouco a pouco, os mosteiros vão assumindo, vamos dizer assim, esse papel de escolas. Né? E aí você começa a ter verdadeiramente uma educação cristã, que pode ser dita clássica, por quê? Porque não joga fora a herança que veio antes, né? Mas a sublima, vamos dizer assim. Né? Que aí você já está falando, penso eu, já de Santo Agostinho. Sim, né? Essa Santo fase. Antão. Que aí eu já entraria dentro da patrística, né? Agora sim, agora eu estou falando de patrística. Aí o que eu sempre soube referente à patrística, que também era muito necessário eles estudarem para lutar contra as heresias que apareciam na época. Exato. Principalmente naquela época era bastante forte o gnosticismo, sim, né? Sim. Então era a forma deles de encontrar dentro da fé e da razão uma harmonia para enfrentar as heresias. Porque, por exemplo, na parte filosófica, todo homem ele busca entender o que é o bem e o que é o mal, entendendo o que é Deus. Aí o gnosticismo, você me corrige, né, João? Eu tô lembrando das minhas aulas do Padre Paulo, que ele explicava. Mas o gnosticismo, ele separava, né? Ele ensinava que existia o Deus que fez o bem, existia um outro Deus que fez o mal. Né? O demiurgo. Isso. E como existe dois deuses ali, o Deus que fez o bem era só as coisas espirituais. E tudo que era matéria era o mal. A carne era o mal. E aí, então, isso foi destruindo a fé, né, das pessoas. Sim. O cristianismo começou a padecer por causa dessas heresias. Né? E aí começou a vir os santos dentro dos mosteiros estudando para enfrentar esses males. Né? Tem uma coisa importante de ser dita, que é o fato de que antigamente... pode parecer que é o contrário, mas antigamente o homem queria encontrar a verdade. Sim. Percebe? Então, todos esses erros, essas coisas, é porque eles estavam buscando verdade. Né? Hoje em dia, o homem atual, ele é carnal, assim, ele quer prazer, ele quer uma satisfação momentânea, ele não quer uma ideia verdadeira. É até bonita a maquiagem, né? Aquela realização, né? É bonitinho, mas então, é a busca da E aí aconteciam, vamos dizer assim, acalorados mesmo debates acerca desses assuntos, né? E a igreja, de fato, tinha que dar uma posição, tinha que dar uma resposta. Né? E começam a surgir, ou seja, dificuldades dentro das comunidades cristãs. Uns que falavam, olha, dá para aceitar isso aqui, mas não dá para aceitar aquilo ali. Né? Enquanto que a fé dizia, não, são essas duas realidades. Né? Ou seja, como é que faz para entender que é um Deus em três pessoas? Esse foi o grande dilema do começo do cristianismo, é a Trindade, né? Que vai ser ali enfrentada... São Magno, né, que matou esse problema, né? Já antes começa com o Concílio de Nicéia, no qual a figura grandiosa depois que virá é Santo Atanásio, né, que foi secretário no Concílio de Nicéia, que eles têm que definir Jesus Cristo é Deus ou não é? Né? Que é a heresia ariana. Também. Exato, eles queriam dizer Jesus Cristo é a maior de todas as criaturas, a mais perfeita, a mais bela,
né? Aqui Deus gerou antes de todas as coisas, mas não é Deus. Deus só pode ter um, só o Pai, né? E aí o problema é o seguinte, se não é Deus, não pagou a dívida de Adão. Isso aí. Percebe? E agora, só que se não é homem, Isso aí. não pagou dívida nenhuma também. Então ele tem que ser Deus e homem. E aí começa o problema, mas a pessoa é divina, é humana, aí vão surgindo uma série de heresias para tentar resolver esses dilemas. Né? Aí eles vão entendendo, não, a pessoa é divina, mas ela tem a natureza humana e a natureza divina. Essas coisas foram acontecendo, e você vê que são coisas de sutilezas que só são resolvidas por mentes muito treinadas, muito assim, adaptadas à busca da verdade, né? Que vão ser esses homens, esses grandes padres, por isso a patrística, né? Ou seja, os santos padres, que são, você tem a primeira era apostólica, ou seja, os apóstolos, então você tem dúvida, você vai perguntar, São João, né? São Pedro, como é que era? Ele explicava. Né? Aí depois vem a era pós-apostólica. Se você não tem acesso, você pergunta. Como é que vai fazer? Exato. Continua com a sua dúvida. Morre São João, como é que você faz? Então vamos perguntar para Santo Inácio de Antioquia, que conheceu São João. Não é? Só que depois de 200 anos, e agora? Percebe? Assim, vamos perguntar para quem conheceu, a televisão sem fio dá de tudo. Não é? Exatamente. E aí, inclusive, é nesse momento que vai ficando claro que Deus tinha escolhido São Pedro para confirmar a fé, né? Ou seja, e os sucessores de Pedro em Roma recebiam esse carisma do Espírito Santo. Então, Roma passa a intermediar, vamos dizer, a chamar esses concílios que vão... A ser o centro. Né, exatamente, que vão definindo a fé católica. Né? Mais conhecido hoje como a sucessão apostólica. Exatamente. Né? E aí você começa a ter, então, a gente voltando, né, naquele momento onde a igreja agora tem que começar as escolas e tal, e eles vão ter que começar a fazer missionários. Por quê? Porque Cristo falou, ide a todos os povos, né? Ensinai a todas as gentes, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, tem que levar a fé, tem que levar, né, a vida espiritual, os sacramentos. E não adianta falar, não, mas é a cultura deles. Sim, tem certas coisas que não vão mudar, mas muitas outras precisam ser purificadas. Né? E aí começam os missionários e catequizar os bárbaros. Bom, o primeiro povo bárbaro que vai se converter são os francos, o rei Clovis, né, que vai dar a França, e assim vai indo. Né? Eles vão parar lá na Inglaterra, vão até a Península Ibérica, Portugal, Espanha. Né? Tem toda essa realidade missionária, ou seja, então você tinha que defender a fé e ao mesmo tempo levar a fé a quem não a tinha. Né? E aí, depois de alguns séculos você vai ter a figura de Carlos Magno, que foi um homem que tenta de alguma maneira ressuscitar a estrutura social e política do Império Romano. Mas agora como que patrocinada, vamos dizer, espiritualmente pela igreja. Né? Uhum. E ele vai conseguir, esse homem foi assim, um estadista, um rei, um imperador fora do comum. Ele vai como que criar um ministério da educação lá do século VIII, no qual ele vai chamar um monge da cidade de York. São Gregório veio antes um pouco, né? Mas não era. São Gregório foi o Papa, né? Mas era um monge beneditino que foi eleito Papa, grande estudioso também. Mas São Carlos Magno, Carlos Magno não é santo. Mas Carlos Magno cerca de uns 150, 200 anos depois de Gregório Magno, vai criar o que ele vai chamar de Sacro Império Romano Germânico. Ele vai reunir povos bárbaros de novo debaixo. Mas eu te cortei. Quem que é o... Carlos Magno. Que era o monge? O monge se chamava Alcuino, da cidade de York, na Inglaterra. Ou seja, nos Estados Unidos tem Nova York, porque se tinha York da Inglaterra. Esse monge extraordinário vai conceber escolas. É uma grande cidade, né? Sim. Ele vai conceber a ideia de escolas católicas que usavam o legado antigo, grego e romano, como base também. Né? E aí começam a nascer as futuras escolas catedrais. Não mais só as escolas monacais, que você tinha que ir lá para o mosteiro para passar a vida estudando lá, mas escolas mais nos ambientes, vamos dizer assim, da cidade urbana, vamos dizer assim, próximas às catedrais, que vão formar ali, sobretudo, a elite social, política. Que é o princípio das universidades. Que depois vai gerar as universidades, né? E eles vão ser formados no quê? No que a gente vai chamar de trivium e quadrivium. Uhum. Aí a gente já está entrando nas artes liberais. As 7 artes liberais. Exato. Né? Essa época de York era uma batalha muito grande, né? Aqueles que queriam educar, que iam levar a educação, essa intelectualidade toda, sofriam muito, né? Porque eram bárbaros à sua volta que não queriam ser conquistados, porque tem toda uma visão de terra, de domínio. E eles estavam lá invadindo e
tirando, né? É como Sim. é o que a gente muita coisa eu gosto muito de trazer para hoje. Sim. Eu acho que é uma coisa que a gente perdeu, que é essa vontade da guerra. Não da guerra contra o outro, mas a vontade da guerra por Deus, de você enfrentar a dificuldade, de você encarar, você vai ser perseguido, você não tem jeito, você vai entrar em comunidades, você vai tirar a pessoa dali, vai correr o teu risco sim, porque faz parte de um processo de evangelização. A gente perdeu isso, porque está muito mais fácil. Tem um ditadinho que eu acho meia boca, mas vamos lá. Você pesca no aquário, mas você não pesca no mar profundo, né? A próxima é fácil, né? Exato. Não, mas então, aí tem uma coisa interessante, né? E a gente vê a ação de Deus, né? A gente não para, às vezes, para pensar como é que se davam essas missões, né? O que era ser um monge do interior da Itália? Que não é o que é hoje. Exatamente, né? De repente você vai a pé, andar não sei quantos meses, para chegar no meio de um povo que não fala a sua língua, que a hora que te vê ali vai querer te matar. Que cultua outros deuses. Que cultua outros deuses, que tem costumes, que tem costumes bárbaros, com uma série de coisas. Então a primeira coisa que você tem que fazer chegar lá é sobreviver, não deixar que te matem, aprender a língua daquele povo para conseguir falar com eles. Não é? Você pega o Padre Anchieta quando veio para o Brasil, por exemplo, né? Você imagina, né? Os índios queriam comê-lo, né? E 4 meses depois ele tinha escrito uma gramática tupi. Ele aprendeu a língua, estruturou, ele percebeu como é que se estruturava a língua daquele povo que nem escrita tinha. Aí escreve uma gramática e manda para a Europa. Falou, quando vocês vierem, já está adiantando, já está adiantado aqui o trabalho. Imagina você acostumado no Google uns relatos desse aí. Né? O Google tinha que chamar Anchieta. E normalmente sabe por que eles conseguiam grandes feitos também? Por aquela passagem que nosso Senhor diz, ou seja, vocês farão milagres maiores do que os meus. Sim. E aí você imagina São Patrício chegando na Irlanda, né? Ele chegou na Irlanda, começou a pregar o evangelho, as pessoas queriam matar o São Patrício. De repente ele fala, olha, tá vendo esse bastão aqui? Eu vou bater esse bastão aqui em nome da Santíssima Trindade e todas essas cobras que atacam a vida de vocês aqui, que infernizam a vida de vocês, vão embora. Você imagina, você fala um negócio desse, o que acontece se as cobras não forem embora? Vão te matar. Acabou, né? E ele bate o bastão em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, acabou. Até hoje a Irlanda não é conhecida por um país que não tem mais cobra. Aí o povo fala, calma aí, não mata não. Deve ter sido enviado dos deuses. Né? E aí o trabalho acontecendo. Exato. E aí, mas aí vem também a cultura, que aí, infelizmente, mas vem a cultura do medo, né? Deus é tão poderoso ao ponto de... Então eu acabo aderindo a essa religião nesse momento, porque eu não quero ser morto, eu não quero, porque eles tinham essa visão. Né? Mas veja, num primeiro momento, às vezes, essas coisas são importantes. Exatamente. É importante. Eles são bárbaros, né? Eu conquisto dessa forma. Exato. Como é que, mais forte que você. Né? E olha, veja, não é curioso que Nosso Senhor no Evangelho citou mais vezes o inferno do que o céu? Exato. Ora, por quê? Porque ele está preocupado com o inferno desse jeito. Porque existe um real risco de ir para lá. Sim. Então ele falou, se não está indo pelo amor, vai pela dor, vai pelo medo. Começa pelo temor. Que não pode não perder a alma. Não diz essa escritura, ou seja, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Começa aqui. Né? Primeiro você tem que temer. Ou seja, temer no sentido de você tem que respeitar, você tem que entender que aquilo é muito maior que você. O Padre Paulo fala aqui, uma das heresias, né, que o demônio quer... Não quer mais existir, né? Que as pessoas não acreditem mais nele. Sim. Porque a própria vinda de Cristo sem o demônio não faz sentido. Uhum. Cristo não teria por que morrer. Exato. Não teria mesmo. Exato. Mas porque eu teria perdição para o homem, então isso teria por quê. Mas só para a gente entrar naquele fundo lá, entrou uma dúvida aqui, que eu adoro parte histórica, né? Eu jurava que a ponte entre a idade primitiva para a Idade Média fosse por causa de São Gregório Magno. Porque foi ele que... Vamos lá, trouxe o canto gregoriano, trouxe as artes sacras, foi ele que construiu isso dentro da igreja, que aí foi mais ou menos um trampolim, né, para a Idade Média, para chegar no ápice do catolicismo na Idade Média. Ele sem dúvida alguma, importante, não é à toa que o nome dele é Magno, ou seja, grande, né, Gregório o Grande. São dois, né, o Leão Magno e assim, então, de fato, foi um papa importantíssimo. Ele tem o papel, de alguma maneira, de unificar muito da liturgia católica. Então, assim, quando a gente falou ali, a gente falou da missa romana, né? Ou seja, ela tem a sua origem mesmo, o cânon romano tem a sua origem, muitos historiadores mostram isso, em São Pedro, ou seja, nós estamos falando da comunidade primitiva de Roma. Né? O cânon ali, o modo de celebrar a missa, né? no seu aspecto mais essencial. Mas, assim, ela toma essa forma mesmo de missa
romana, sobretudo em São Gregório Magno. Né? E aí o que ele vai começar a fazer? Você tinha a liturgia, basicamente, a liturgia de Milão, a liturgia de Roma, a liturgia de Antioquia, que era a liturgia, né, oriental, a liturgia de Jerusalém. E aí Roma, pouco a pouco, vai fazendo o quê? Ela vai pegando uma série de várias liturgias que estão próximas, a liturgia, por exemplo, galicana, que eram liturgias locais, liturgia dos bispos santos que passaram por ali, e pouco a pouco Roma vai como que ganhando força diante desse... Aderindo. Né, a ponto de 1000 anos depois, quando chegou o Concílio de Trento, né, aí de fato a missa romana, vamos dizer assim, toma conta de todo o orbe católico. Né? O que a missa tridentina faz? Né? As pessoas pensam às vezes erradas. Aí o Papa inventou uma missa. Não. O que o Papa Pio V fez foi verificar na liturgia que tinha chegado, vamos dizer assim, o que era realmente histórico, antigo, que vinha das bases romanas. E aí ele faz, vamos dizer, essa purificação do rito. E outra coisa importante, ele fala, olha, todo rito particular, vamos dizer assim, das dioceses, que tenham mais de 200 anos, está aceito. Por quê? Porque já é tradição. Porque tem um santo por trás, tem alguém importante. Então, o rito carmelitano, uma série de vários ritos próprios, eles continuam existindo. Só que ele fala, onde não tem esse rito de 200 anos, existe que se assuma o rito romano. Não é? Interessantíssimo. Então, assim, o Papa Gregório tem essa importância, mas ele não é esse elo assim, que se não houvesse, talvez não tivesse acontecido. Porque, vamos dizer assim, o ciclo já estava montado, com muitos intelectuais, com muitos santos padres que tiveram sua influência também. Perfeito. Né? Bom, e aí a gente chegou nas 7 artes liberais. Nas 7 artes liberais, que podemos dizer que chegamos no ápice do catolicismo, onde temos a educação clássica católica, Sim. que é hoje que você tem esse projeto, né? Aqui no São José, acho que liderado pelo Instituto Rui Marim, né? Com o qual você é um dos fundadores. Sim. Enfim, vamos responder a pergunta, né, que a gente fez no início lá, né? O que é, né? O que é o curso e como é que a gente traz isso para os dias de hoje? Será que a gente vai ter que ter trível, quadrível dentro das nossas escolas? Como é que a gente implementa isso? Vamos lá. Vejam só, vamos começar por o que é, né? Eu queria só complementar a pergunta. E quando que se perdeu isso? Tá, ótimo. Também tem assim, quando a vaca foi pro brejo. Vou dar uma resposta polêmica, tá? Se perde por volta do ano de 1300. Ô louco, mas então faz 700 anos. Não é que se perde, começa a se perder. Diploma? Pela criação das universidades que vai gerar a licencia docente, que é o diploma. Tem coisa aí, né? Porque aí as pessoas deixam de estudar para a vida, para a sabedoria, mas estudar para poder conseguir um carguinho com aquele papel ali, né? Eu não erro só, tem uma hora que acerta também, gente. Vai lá. Eu também. Então tem treta aí, né? Vamos dizer. Mas as artes liberais, então, por que eles têm esse nome, né? Hoje em dia a palavra liberal pra gente soa meio estranha, né? Se você fala assim, liberal. Liberal é aquela pessoa que, sei lá... Fala do que é quando quer, que é. Ou seja, né? Você tem o liberal, você tem o conservador. O liberal é o lado ruim, né? Vamos dizer assim. Então por que as artes são liberais? Em que sentido, né? É que a gente tem que entender o sentido primitivo da palavra, né? Arte é aquilo que a razão, certo, faz para nos ajudar em alguma coisa. Então, assim, você ordena a reta razão para determinado fim prático, né? E, por exemplo, então, nesse sentido, a marcenaria é uma arte, né? A música é uma arte. Só que quando a gente fala de arte liberal, a gente não está falando de fabricar coisas, seja materiais, né? Que seriam as artes servis. Então, você aprender a fazer um sapato, aprender a construir uma casa. Ou seja, são artes servis no sentido de que você vai criar artefatos, coisas feitas com arte, para te ajudar sobretudo o corpo. Prática. Né? Ou seja, um lugar para você dormir, né? Você está aprendendo a fazer uma roupa para você vestir. Agora, as artes liberais, elas se preocupam em libertar a mente humana. Isso. Entendeu? Em tirar, vamos dizer assim, as dificuldades que se antepõem na busca da sabedoria. Por quê? Porque o homem, como diz Hugo de São Vítor, grande pedagogo dessa época, né? Ele nasce numa dupla ignorância, numa dupla dificuldade, que é oriunda do pecado. Ou seja, a inteligência, ela está manchada, ela está machucada pela ignorância. Ou seja, a gente não consegue enxergar direito mais as coisas. Adão enxergava, o homem decaído não enxerga mais. E, do outro lado, ele está marcado por uma fragilidade na vontade. Ou seja, ele não consegue enxergar a verdade,
muito bem, por isso não consegue aderir a essa verdade enquanto bem. Né? Então, a educação, ela consiste em, na verdade, preparar o homem para que ele possa chegar à verdade, e chegando à verdade, buscar o bem. Se resume a isso. Né? A gente já percebe como hoje a educação já não está... E é o papel da arte também. Então, é muito interessante. A arte, no sentido de artes, aqui, as belas artes, a pintura, a música, elas têm um papel fundamental de preparar o terreno através da beleza. São João Paulo II, ele vai dizer na Carta aos Artistas, Sim. que o artista ele é o artífice de Deus. Né? O artífice é aquele que pega algo já criado, dá forma e sentido. Sim. Para que a pessoa possa ter acesso a essa beleza. E aí tem até o livro dele, até comentei com eles que eu estou lendo, estou fazendo essa formação, para gerar uma formação, que é Deus é a beleza. Né? Quando se fala de beleza, não se fala de beleza de belo, de perfeição estética, não, humana. se fala de Deus. Sim. É Deus, né? É a verdade. E você sabe por que é assim? Porque, na verdade, Por favor, garoto. É mesmo já? existe uma coisa que a gente chama, né, de transcendentais do ser, ou seja, características que estão em todas as coisas e que nos remetem, que nos levam a Deus. E então, por exemplo, Deus, ele é uno, ele é uma coisa só tem uma essência. Porém, o intelecto humano, ele é capaz de olhar para Deus e perceber em Deus certas facetas. Então, Deus, ele é a suma verdade, ele é a suma bondade, é a suma beleza. Em Deus mesmo não há diferença, é tudo uma coisa só. Sim. Só que quando você vê a partir da razão, você vê a verdade. Quando você adere a partir da vontade, você percebe a bondade. E olha que coisa, mas o homem, ele é alma e corpo. A alma, onde está a inteligência, onde está a vontade, é na alma. É por isso que animal nenhum tem inteligência e não tem vontade, só tem instinto. Né? Só que o homem também é um animal, ou seja, ele também tem sentidos, né? Então também tem os seus instintos. E é nos sentidos que ele vai enxergar algo da beleza. E olha só para uma criancinha, o que você vê mais claramente nela? Ou seja, é um império da inteligência, da vontade ou dos sentidos? Sentidos, né? Ou seja, ele quer pôr a mão em tudo, né? Ele quer cheirar, ele quer sentir gosto, né? O bebezinho pequenininho quer pôr tudo na boca. Não tem medo de sentir. Né? Exato, é por onde ele experiencia, né? Experimenta o mundo, né? Então, através dos sentidos, a gente pode dizer que a beleza é o transcendental mais próximo, mais imediato. E olha que coisa maravilhosa. A beleza tem um poder, tem uma força de criar no ser humano uma espécie de connaturalidade, de facilidade para o bem. Sim. Então, na medida que a criança se acostuma com coisas belas, com músicas belas, com obras de arte belas, ela vai tendo uma tendência, uma facilidade a preferir o bem do que é o mal. uma referência infantil, né? Feio é mal. Pode ver, exatamente. Bonito é perfeito. bom. É uma referência infantil. Você fala, isso é mal, a criança... Cara feia, não, é mal. Agora você fala, isso é feio, é mais fácil para ela entender. Perfeito. Verdade. Né? Ela associa. Associa. Tá, e aí, da beleza, você chega na bondade. E na medida que você vai fazendo atos bons, o que está acontecendo? Você está sendo preparado para depois enxergar a verdade. Então, assim, vamos dizer, em níveis ontológicos, a verdade está acima. A verdade, a bondade e a beleza. Porém, em aspecto prático, né, no sentido humano, a beleza vem antes, porque é a beleza que vai conduzir até a verdade. Tá vendo? Então, aí é importante de rodear, vamos dizer, a infância de coisas belas. Isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. Você pensar que você trabalha o ser, dando a ele uma visão daquilo que é bonito, para que aquilo que é bonito gere nela um desejo profundo do bem, e a partir desse desejo do bem ela consegue encontrar a verdade. Exatamente. E aí não largar mais. E aí pela verdade ele volta, vamos dizer assim, reordenando tudo. Ele volta a olhar a beleza a partir dessa verdade. Exato. Né? Que inclusive São Tomás de Aquino falava, o ofício do sábio é ordenar todas as coisas. Então, como é que ele ordena todas as coisas? Contemplando a verdade. Então ele contempla, ele enxerga a verdade que vem de Deus, e aí ele começa a reordenar o mundo. Isso é bonito. E até vamos ver se o meu professor de latim dá outro zero para mim. Não começa não, irmão. Por exemplo, ó, uma frase que eu notei, né, para ilustrar o que a gente está dizendo aqui: hominem felicitas est in contemplationis veritatis. Certo. Né? Ou seja, a contemplação da verdade
faz nos elevar até Deus e de lá a gente pode olhar para as nossas imperfeições e ali querer ordená-las, é mais ou menos Sim, nesse sim. sentido. Aí, né, provavelmente eu acho que é hominum, né? Hominum. Hominum, Tá escrito com E aqui. Né? mas tem que ser um para poder ser genitivo plural. Basicamente o seguinte, né? Pega esta parte, vira meme, ok? Aí, ó, Corta, isso vai virar corte. vai virar corte. Isso vai virar... A frase é provavelmente, né? Hominum felicitas est in contemplatione veritatis, né? Isto. Então, ou seja, a felicidade dos homens, a felicidade do homem, né, está na contemplação da verdade. Ou seja, nesse olhar para a verdade, nesse admirar. E eu né, posso a falar verdade. que essa beleza, essa apresentação ao homem da beleza, ela tem início na razão? Assim, sim, Trabalha a partir dela. Eu posso falar isso? sim, mas é de forma incipiente mesmo. A criança, quando é pequenininha, ela tem alma, ela tem inteligência, só que ainda está um pouco adormecida porque o organismo, vamos dizer assim, animal ainda não está preparado, Sim. né? Então ele não chegou na idade da razão, né? Mas você vê que é esse trabalho mesmo, através da parte estética, da educação dos pais, né? Da educação que ela vai recebendo para, vamos dizer assim, ser punida quando faz coisa errada e ser premiada quando faz coisas boas. Tudo isso vai ajudando a que na hora que ela entre na idade da razão ela perceba, opa, tem coisa aqui, né? Existe uma verdade, existe um Isso erro. é feio, isso é bom. Começou ali, Isso mas é feio, ela vai chegar numa hora que ela fala, não, calma aí, isto é certo, isto é errado. Isso é errado. Né? Moralmente, né? Então, as artes liberais, elas servem para libertar o homem, ou seja, para conduzir o homem nesse caminho, para prepará-lo. E acho que é legal a gente ilustrar aqui o que é dessas artes liberais, que são de 3 e 4. Exato. Né? Eu até tinha visto que. E por quê, né? Exato. Tem Tem coisa aí. Isso vem de Pitágoras, né? Uma pesquisa que eu fiz. Começa ali tá falando dos gregos, né? Volta aos gregos, né? Pitágoras começam com essa, vamos dizer assim, com essa tendência de dividir as artes. Platão vai assumir isso, né? De Pitágoras, e depois o cristianismo vai, sobretudo, a partir de Santo Agostinho, adotando, porque Santo Agostinho era um platônico, vai adotando, vamos dizer assim, esse modo de olhar para as disciplinas que vão preparar o homem para a contemplação da verdade. E aí, no medievo, na Idade Média, ela vai se tornando, vamos dizer assim, o currículo escolar. Né? E o que eram essas Isso, que ia falar. trivium e quadrivium, né? Então, são 7 artes. Inclusive, você falou, por que 7? Né? É muito bonito de ver como o homem antigo, ele buscava ver o simbolismo de todas as coisas. Ele percebia que a realidade está apontando para Deus. Ou seja, que Deus está se comunicando conosco a partir de todas as criaturas. Né? E você olha que coisa interessante, né? Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, uma semana tem 7 dias. Você vai começar a perceber que há uma série de coisas naturais que trazem para a gente essa realidade numérica do 7. E que vai se revelando como o quê? Uma espécie de perfeição. Ou seja, o número 7 vai ser uma espécie de número que representa, que simboliza a completude das coisas. A perfeição no sentido do todo. Olha que coisa interessante, né? Quantos são os sacramentos? Quantos são os dons do Espírito Santo? Né? Quanto o antigo olhava para o céu e via 7 astros, que vamos dizer assim, eram planetas, né? Que erravam, né? Então, há uma série de relações que eles iam fazendo e percebendo. E aí, olha que coisa, dentro do 7 você tem o 3 e o 4 como possibilidade de soma, não é? O 4 era o símbolo das coisas materiais. Então, eles entendiam, olha, foram a partir dos 4 elementos que todas as coisas foram feitas, né? Então, a terra, o ar, o fogo e a água. Daí você tem os 4 temperamentos. Você vê, né? Então, tudo que era material, você tem essa divisão. Assim, o quadrado simboliza as coisas materiais. E não é por acaso, ou seja, quem simboliza as coisas espirituais? O 3, o triângulo, ou seja, Que é a Trindade. Santíssima Trindade. que é a Santíssima Trindade. Né? O que o homem é? O homem é exatamente a junção, assim, o polo entre essas duas realidades. Ele não é um macaco, ele não é um cavalo. Né? Tem homem que hoje em dia parece cavalo, né? Sempre teve, né? Mas ele não. Mas ou seja, ele não foi feito para isso, né? Ou seja, ele é um animal com um anjo embutido dentro dele, ou seja, com uma vida espiritual, com uma vida intelectual. Né? Ou seja, o anjo é puro espírito. Com uma luz. Né? Ou seja, é um puro espírito. Ele se assemelha mais a Deus nesse sentido. Né? E o homem, ele tem esse lado material. O que Deus fez, na verdade? Deus criou todas as coisas. No último dia, o que ele vai fazer? Ele faz a ponte entre os dois mundos. Entre a luz
e a matéria, né? Assim, entre o céu e a terra. O homem é essa ponte, não é? E ele escolhe se encarnar, vamos dizer assim, assumir esse ponto, não é? E aí você tem 4, 3, as 7 artes, ou seja, as artes que preparam o espírito, o trivium, né, que faz, na verdade, o homem, vamos dizer assim, conhecer a si mesmo, conhecer a estrutura da sua mente, do seu jeito de agir, de pensar, para depois tentar conhecer a matéria, tentar conhecer o mundo lá fora. Então é o oposto. Né? O trivium, né, na matéria que é retórica, lógica e a gramática. Sim. E o quadrivium, a aritmética, a astronomia, a música e a geometria. Sim. Né? E podemos dividir assim, que primeiro a gente estudava o trivium, depois o quadrivium. Exato. Então é como se fosse o ensino fundamental e o ensino médio? Podemos pensar, o que acontece? Assim, lembrando que... Louco, é mais louco isso, né, irmão? É. Mas assim, mas o Parece ser... que é o contrário. É mais o ser e depois o... a gente Não imagina... vou dizer poder, mas ser e onde eu estou, sabe? Quem eu sou e onde estou. Sim. Tem aí, essa base de conhecimento, não é? Mas eu entendo que vocês talvez estão se sentindo um pouco estranhos, que parece que o espírito tinha que vir depois, né? Não, eu acredito o contrário. Não, mas então... A pirâmide da evolução, eu creio que ela deveria ser... Sim. Ser, fazer, Perfeito. ter. Mas eu pensei isso mesmo. Eu achava que tinha que ser o inverso. Depois, né? Mas sabe por que acontece? Na verdade, esse processo de conhecer a si mesmo, né? O trivium, ele tem... A primeira disciplina é a gramática. Ou seja, porque primeiro você precisa dominar, de alguma maneira, a estrutura da razão humana, que é discursiva. Ou seja, o homem não consegue conhecer as coisas sem, na verdade, explicá-las para si mesmo. O que é explicar? É uma meditação. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é uma conversa, uma tentativa de expressar algo que eu já entendi. Mas tem a ver com aquela questão que você... E aí me corrija se eu estiver errado, por gentileza. Mas hoje a ciência diz que o homem... A gente considera o homem, a partir de uma civilização, quando ele é um homem racional, a partir do momento que eu tenho escritas. Não escritas literalmente letras. Sei. Mas eu tenho figuras, imagens que geram uma conversa, um entendimento entre cada um deles. Eu explico a partir de um desenho. A partir desse momento, eu sei que o homem é racional. Ele criou essa estrutura racional. Tem a ver, a gramática, ela está nessa estrutura ou não? É a gramática Mas aí mesmo eu vou dar uma cutucada nos evolucionistas. Ótimo. Vamos tentar... A gente não falou agora há pouco que existiam poemas com 15 mil versos que as pessoas decoravam, que estavam escritos num nível de linguagem absurdo para a gente hoje. Né? A gente pode falar na própria língua portuguesa. O ápice da língua portuguesa foi Luís de Camões. 500 anos atrás, cara. 500 anos atrás. Né, assim, na verdade, em termos intelectuais e linguísticos, o ser humano vem evoluindo há muito tempo. A gente regrediu. Todas as línguas antigas, veja que coisa interessante. Em geral, as línguas antigas, como o grego, como o latim, sânscrito, o próprio hebraico, ou seja, são línguas mais complexas do que as línguas modernas. Ou seja, não é que o inglês, o português, está se tornando mais avançado. Ou seja, é um processo de simplificação. Perfeito. Tá vendo? Ora, quando é que o macaco começou a fazer poema que nem Homero? Percebe? Na verdade, não é que o macaco começou a fazer desenho e um dia chegou na gente. O homem começou no auge. Ou seja, Adão olhava para o mundo e punha nome nas coisas. Sim. O que é pôr nome nas coisas? Não é escolher um nome qualquer para as coisas. É enxergar e ver a realidade da coisa, a natureza da coisa. A verdade. E colocar um nome que é apropriado. Dominar a verdade ali. Exatamente. Entendeu? Então, isso eu tenho plena consciência, principalmente porque com a vinda do pecado, né, que veio as trevas dentro do próprio homem, né, e ele realmente deixou de enxergar as coisas e a própria contemplação de Deus. Não sei. Sim, assim, Adão tinha uma visão translúcida, ou seja, ele olhava para a criação e conseguia mirar Deus. Ele via Deus nas coisas. Inclusive em Eva. E é por isso que eles andavam nus. Por isso que cegou, né? Porque, ou seja, Adão não olhava para Eva e sentia o desejo de possuí-la, num sentido de dominá-la mesmo, né? Ele olhava para Eva e via Deus. Ele conseguia mirar Deus. Não é que Eva é Deus, não é isso? Não é que o mundo era Deus. Sim. Mas ele era o tempo inteiro uma ponte. E também, não é não só intelectualmente, mas também fisicamente, né? Dizem que os antigos viviam mais de 200, 300 anos, né? As idades bíblicas. A gente pode falar, mas será que é verdade e tal? Se você continuar especulando, você vai ver que tem muito sentido. Abraão, né? Eu sei, não, assim... E outra coisa, o ser humano está ficando mais frágil. Ou seja, a gente conseguiu, de um tempo para cá, inventar tecnologia suficiente para nos ajudar, vamos dizer assim. Mas o corpo humano está ficando cada vez mais fraco.
Perfeito. E os gregos cultuavam o corpo, né? Não. Muito, né? Assim, sim. Né? Fazia parte da divindade também, a questão do corpo em si, você cuidar do seu corpo em si. Então, assim, o trivium e o quadrivium, né? Nós começamos aí com a gramática. Esse período, vamos dizer, de estudo da gramática era, no fundo, curioso, né? Curiosa a coisa. Era o período mais longo da formação de um homem. Ele gastava mais tempo na primeira arte do que nas outras. Porque é o processo no qual você está mais cru. Ou seja, você tem muita coisa para fazer. Sabe? E era um processo árduo que começava a partir da idade da razão, ou seja, então, por volta dos 7, 8 anos. Né? Não havia educação infantil, ou seja, as crianças ficavam realmente, vamos dizer, em casas, assim, né? Não tinha essa coisa. Depois você tinha o Ludus, que era a escolinha, vamos dizer assim, onde a criança começava a aprender as primeiras letras, a coisa por volta ali dos 7 anos, né? E depois ele ia começar a aprender a gramática. A gramática ia ser estudada em cima desses textos clássicos, né? Como Homero, como Virgílio e tudo mais. Então, assim, ele aprendia já em alto nível, sabe? Não é que ele ia aprendendo história da carochinha para um dia chegar em Camões. Ele começava em algo difícil, algo exigente, sabe? E ele era conduzido, uma coisa que eles chamavam de enaratio poetarum, ou seja, ele era conduzido à narração, à explicação dos poetas. Fantástico. Tá? Então, passava cerca de uns 5, 6 anos fazendo essa formação gramatical, que seria, podemos dizer assim, o nosso fundamental 1. Né? Ou seja, esse começo, até que a pessoa, de fato, desenvolvia uma consciência linguística bastante aprofundada. Né? Ela era capaz de ler os textos clássicos e explicá-los. E aí, o que ia acontecer? Você vinha para a segunda etapa, que era a retórica, que era a hora que você deixou de ser passivo, ou seja, no sentido que você está recebendo a linguagem para começar a produzir. Você vai começar a aprender a se comunicar com arte. E é muito louco, porque, cara, não é só uma questão de adquirir cultura ou intelectualidade, é uma questão de você desenvolver capacidades. Sim. Né? Porque é o que humanas, intelectuais. É o que você falou no começo, né, cara? No começo você começou a ler lá e falou, cara, eu não tenho capacidade de entender isso aqui agora. Não adianta eu pegar isso aqui agora, porque não é a hora. Não é a hora. Sim. É muito louco isso. Perfeito. Tá vendo? Então, você tinha gramática, retórica, e aí a retórica era um pouco mais curta e já ia, como que, vamos dizer assim, se unindo à lógica, que era um processo mais perfeito agora de depuração, vamos dizer assim, da relação entre a linguagem e a realidade. De fazer sentido. Entendeu? Então, a lógica já era um princípio de ciência mesmo, assim, de você tem que... você está estudando como é que se encontra a verdade, como é que se detecta o erro. Né? Então, a lógica era uma introdução à filosofia. Era o ápice, vamos dizer, dessa primeira formação do trivium. Muita gente importante ao longo da história, muitas vezes parou aí, nesse começo. Né? E aí, a pessoa, agora que você dominou como é que funciona a sua mente, como é que você consegue perceber se você está, de fato, enxergando a verdade ou não, né? Vamos tentar estudar a realidade fora da gente. Vamos tentar estudar a natureza. Né? E aí eles iam para a primeira abstração, que era a aritmética. Então, você fala, mas só depois disso que eles vão aprender a fazer conta? O cômputo mesmo, aquela coisa simples, assim, as 4 operações básicas, aprendia no comecinho também, entendeu? Mas, assim, a filosofia, vamos dizer assim, da matemática, né? Por quê? A aritmética, nesse sentido mais filosófico, o porquê das coisas. Por quê, né? O porquê, onde está tudo? A soma se dá dessa maneira, quais são as propriedades de cada operação. Tudo isso aí, que já é uma espécie de filosofia da matemática, eles começavam a estudar, então, nesse começo do quadrivium. Tá? Depois... Se fosse assim, hoje ia gerar muito mais interesse na matemática, meu amigo. Não, assim, veja, provavelmente nós estamos falando de jovens de 15 anos, mais ou menos, que começariam a estudar num nível já de engenharia. Engenharia. Entendi. De superioridade aqui. Aí vinha, depois da aritmética, que você estava lidando, vamos dizer assim, com espaço mensurado, né, assim, com número, né, você vem para a geometria. Né? E aí você começava a abstrair e estudar a geometria. E olha que coisa interessante, depois da geometria vinha a música. Você tem que entender o que é a música, que disciplina é essa. Não é que aí você ia aprender com a coral, não é que você ia lá fazer aula com a professora Ana. Ritmo. Não é. Você ia, de novo, filosofia das relações, das proporções, da harmonia do cosmos, da realidade, do todo. Eles entendiam que o mundo era tão bem orquestrado, ou seja, tudo tão bem encaixado, era um cosmos, ou seja, uma realidade que tinha ordem, que você deveria buscar esta ordem, e na medida que você começava a enxergar esta ordem, você estava escutando a música do universo. O som, né? O som do mundo. Né, nesse sentido, você via os planetas, né? E até que você combinava na astronomia. Né? Ou seja, que era perceber essa ordem nos astros, né? Que eram, como de alguma maneira, o símbolo das realidades mais
superiores, mais importantes, né? Depois disso aí, o cabra estava pronto para entrar no estudo superior. Que era você estudar depois disso aí. Né? Depois de tudo isso aí sim você vai. Você vai fazer a faculdade. Exato. Aí o que acontecia? Você ia pegar uma figura como Santo Tomás de Aquino, ele fala: agora, filho, você pode estudar com Santo Alberto Magno, para ver o que ele está falando. E aí se ia estudar filosofia. É claro que depois as pessoas poderiam ir se especializando. Que é a escolástica, áreas, né? Que nós vamos ter esse ambiente da escolástica, né? E aí depois da filosofia vinha a teologia sagrada. Percebe? E olha que coisa interessante, a gente só ia lidar com as coisas de Deus depois que tivesse feito todo esse caminho. Mano. Só que um ponto importante, tá? Pra gente, a gente está falando de educação clássica católica. Né? Esse católico aí é importante para entender o quê? Os antigos já estavam buscando essas coisas também. Só que a igreja, ela vai mostrar que, paralelo a esse desenvolvimento intelectual, precisa haver também um desenvolvimento espiritual. Porque a felicidade do homem está não só na contemplação da verdade natural, mas também na verdade sobrenatural. Né? Que vai se dar por meio místico, ou seja, vai se dar por meio da ação de Deus na alma. Né? Então, assim, Aristóteles, por exemplo, chegou a graus supremos de contemplação da verdade natural. Né? A ponto de perceber que o mundo só pode ser como é se houver um primeiro motor, que ele chama de Deus. Então, assim, é possível pela luz natural da razão chegar à prova da existência de Deus. Mas não se aprofunda. Só que aí você depois, como é que você se comunica com Deus? Como é que você se relaciona pessoalmente, vamos dizer assim, com Deus? Aí vem a revelação. Né? E não só a coisa era complicada, como Deus teve que se encarnar, virar um homem para poder ensinar, para poder fazer isso aí. Mostrar. E você vê que ele podia ter escrito o evangelho, mas não, ele foi lá e ficou convivendo 3 anos com os homens para ensiná-los isso aí, né? E depois a gente vai vendo que ao longo da história da igreja, os místicos vão desenvolvendo uma série de teologia, como Santa Teresa, por exemplo, que foi uma mulher que não era muito letrada, nem nada disso, mas que era uma mística extraordinária, que desenvolveu ali a teologia do castelo interior, né? As 7 moradas, né? A gente vai vendo o quê? Que, na verdade, os apóstolos, quando eles estiveram junto de Nosso Senhor na sua morte, eles estavam ainda pouco avançados espiritualmente. Olha que coisa interessante, ou seja, Nosso Senhor gastou 3 anos com os apóstolos e não conseguiu os levar para além da 3ª morada. E aí eles vão ter que sofrer o baque da crucifixão, né? E depois, juntos de Nossa Senhora, eles vão conseguir passar, vamos dizer, a porta estreita, passar a ponte, receber o Espírito Santo e chegar à contemplação agora infusa, a contemplação que é dada diretamente por Deus. Que é Pentecostes. Que é Pentecostes. Era um ponto que eu sempre tinha dúvida. Que é Pentecostes. Aí, gente, o que a gente está falando? Tá fazendo uma misturada de coisa. A gente está falando de caminho de perfeição de Santa Teresa. A gente fala das 7 moradas, né? E eu falo sempre que eu estou na primeira morada olhando para fora do castelo. Né? Mas eu estou no caminho lá. Mas isso é talvez um outro talk feed que a gente vai falar. Mas só uma dúvida que eu tenho, aproveitar o professor aqui. Pentecostes é quando eles passaram a noite escura, porque eles estavam lá presos no medo, e com a vinda do Espírito Santo, eles entraram na 7ª morada? Não. Eles estão passando a noite escura dos sentidos e não da alma. Eles passaram a dificuldade de passar da 3ª para a 4ª. Entendeu? Em Pentecostes? Só que aí de Pentecostes eles dão um voo que é entrar na 5ª. É como se você abrir a mente, né? Eles abrem, a visão abre, e aí é o seu caminho. E aí começam a aprofundar. Porque mesmo assim eles cometem erros, né? O próprio São Paulo corrige São Pedro. Sim, ainda é 5ª. Ou seja, a 7ª, na verdade, quem estava ali já na 7ª era Nossa Senhora. Ah, sim. Né? Acho que Nossa Senhora nasceu na 7ª, né? Tem estudos que pode falam ser, disso. Sim. Que ela não tinha, primeiro que ela já não tinha a culpa do pecado, não tinha uma alma decaída como a nossa, né? Sim. Mas, enfim, mas o fato é que depois ainda tem a noite escura da alma, que é mais pesada, né? Até chegar à 7ª morada, né? E de fato eu não sei te dizer se todos os apóstolos morreram na 7ª, por exemplo, né? Olha, muitos santos canonizados não chegaram lá. Até porque a noite escura da alma, para você relatar, é uma coisa muito... Não, assim, veja... Dá. É porque assim, quando a gente fala santo, nós estamos dizendo que aquela pessoa está no céu, né? E que ela viveu uma vida digna de tal, né? De busca, né? Mas a igreja não diz que está em tal morada, né? Isso não tem, entendeu? Então assim, a pessoa morreu na 2ª morada, está no céu. Ou seja, ela morreu na 1ª morada, ela está no céu. Perfeito. Aí, o ponto é que provavelmente a pessoa que morreu na 1ª morada teve um purgatório caprichado, né? Agora, uma pessoa que morreu né, na primeira... caminho, irmão. Morou alguém que morreu na 3ª morada,
já morre bem, ou seja, morre passando pelo purgatório de forma mais leve. Porque ela aprendeu, de fato, a se purificar bastante na carne, vamos dizer assim, nas dificuldades, nas preocupações, nas aflições, né? Agora, quando entra na quarta, de fato, já é um caminho místico. Já há uma moção do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, que já não é mais humano, vamos dizer assim. Perfeito. Certo? Então, assim, Santa Teresa diz que é como... Antes, você vai até como é que fala? O poço de água para buscar água. Então, aquele esforço. Você pega a água, você volta, a água cai, dá trabalho, você tem que pegar de novo. É aquele esforço. A quarta morada é como se Deus te pegasse. Só você, vem cá, baldinho, né? Vou te colocar dentro da fonte. E aí você recebe uma abundância de água, só que o que ele faz? Ele tira um pouquinho. Aí você fala, mas poxa, queria mais. Ela que eu quero. Tá aqui. Essa ida e vinda, vamos dizer assim, é uma brincadeira de Deus com a alma. Vai né? purificando. Exato, vai purificando. Mas vamos voltar para a educação clássica católica. Isso aí dá Isso aí dá outro Telekfiden. Aí, ó. O quê? O Meu, que eu vamos mudar de falei? assunto. Telekfiden, o quê? Meu Deus. Vamos continuar. Vamos lá. Né? Então, assim, eu acho que assim, a gente falou bastante da educação clássica e a gente já estava entrando na ideia de educação católica, que é o quê? Que paralelo a esse processo, a educação espiritual precisa acontecer também. Ou seja, Perfeito. Né? Porque, olha só, o homem é corpo e alma, os gregos entenderam. Então, uma educação moral, uma educação intelectual e uma educação física. Ou seja, o católico também tem isso aí, não é? A diferença é que, no mais íntimo da nossa alma, a gente poderia dizer que há o espírito, que é o lugar onde Deus habita e onde Deus se comunica conosco. E é o lugar que, de alguma maneira, quando a gente recebe o batismo, Deus passa a habitar, vamos dizer assim, a morar de forma íntima. Né? Então, a gente precisaria também levar em consideração essa educação espiritual, essa educação de piedade, né? Junto da educação. E eu posso falar que essa educação espiritual ela é uma educação religiosa? Uhum. Sem dúvida, tem que ser. Né? Assim, desde os fundamentos do catecismo, ou seja, você precisa acreditar nas verdades de fé. Né? E depois você precisa ter um caminho espiritual no qual você vai saboreando essas verdades de fé junto de Deus. E aí, né? Cara, eu vou jogar aqui. Okay? Sim. Jogar aqui. É uma coisa aqui, mas é jogar para o povão. Religiosa, a gente está falando de educação católica. Tem jeito. Esse caminho é uma religião católica. Sim, porque... Mas você já comentou também que existia já essa busca de outros, né, de outros povos, ou Sim. outras, vou dizer, Outras fés. religiões. Sim. Mas a gente não tem conhecimento desse mesmo caminho em outras religiões. Não, porque elas não são reveladas, ou seja... Né, nenhuma religião, você pode pegar e vai lá para o hinduísmo, ou seja, eles acreditam em uma série de coisas, tem coisas verdadeiras também ali até. Só que o problema é o seguinte, ninguém diz para si que, olha, o meu Deus veio, virou gente e me ensinou isso aqui. Sim. Perfeito. Não é? Só o cristianismo tem isso. Essa revelação é nossa. É nossa, ou seja, Deus veio, assumiu a condição humana e falou, é assim que eu sou, eu tenho esse rosto. É isso aqui. Né? Os protestantes eles ficam bravos, você não pode fazer imagem, não sei o que. Mas Deus se fez carne, cara. Assim, Imagem, né? É que imagem acaba ficando... não, mas então, estátua, né? Mas não não, é. e tem outra coisa também. No Antigo Testamento, Deus proíbe a confecção de Sim. ídolos. Ídolos, isso. Certo? Tanto é que Moisés foi lá e não fez uma cobra. Sim. Não é? E as pessoas não ficavam curadas Deus ali. mandou, né? Ou seja, não fez a Arca da Aliança, não colocou os querubins, ou seja, eram imagens. Não, sabe? e tem comparação de Cristo com a cobra do deserto. Qual que é o problema do ídolo, tá? É uma coisa que a historiografia, vamos dizer, mais acadêmica não vai aceitar. O problema do ídolo, no mundo pagão, é que eles eram realidades, vamos dizer assim, materiais, eram estátuas, que os pagãos acreditavam que eram possuídas por entidades. Parênteses, problema. Pode ser sim, por que não? Percebe? Então eles conseguiam, de alguma maneira, prodígios, coisas de antes desses ídolos. Mas a palavra aí é entidades, né? Aí que é o problema. Ou seja, quem que estava mexendo os pauzinhos por trás eram demônios. São Então, entidades. é óbvio que Deus está dizendo, ou seja, não é para você ir lá no oráculo de Temis, não sei não, ou seja, pedir uma informação do mundo dos mortos, coisas, né? Porque essas coisas de fato aconteciam. Por quê? Do mesmo jeito que o demônio continua agindo, certo? Sim. Então Deus está proibindo poder isso pra aí, isso, né? E assim como ele proíbe, no fundo, qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus. Ídolo pode ser entendido nesse sentido também. Sim. Proíbe a idolatria, né? Então, assim, tem que não estar entendendo muito bem o que o católico está fazendo quando ele faz uma reverência a uma imagem. Veja, nós não acreditamos que a Virgem Maria habita aquela imagem ali, entendeu? Que ela não é isso. Ou seja, é uma lembrança
né, que nos ajuda, porque nós significado. somos corpo, também temos sentido, ou seja, mas lembra assim como uma foto, né? Cara, é a beleza, né? Exato. É a beleza que aquilo nos te leva ao ajuda bem, que nos leva a Deus. a se elevar, não é? Então, assim, um crucifixo com o Nosso Senhor crucificado ali, ou seja, aquilo te ajuda a entrar naquele mistério, não é? Exato. Então, assim, você não está adorando um pedaço de madeira, né, achando que Deus está habitando aquele pedaço. Né? Mas que também é muito sensível para nós, né? Porque dentro do próprio catolicismo tem católicos que a gente precisa ter essa preocupação. Que aí é mal Que formado. muitas vezes né? substitui. E aí vem da formação. Falta a catequese. Outro talk feed aí falando sobre catequese. Precisa ter. Com certeza. Precisa ter, cara. De verdade. Mas vamos lá. Mas vamos entrar no assunto, que acho que tem um monte de gente que deve estar, um monte de pai, um monte de mãe, deve estar angustiado agora. Fala, meu Deus do céu, eu vou querer pôr meu filho numa escola católica aí, né? Uma educação clássica católica. Então quer dizer que ele vai ter que ir estudar o trivium, depois o quadrivium, depois dos 19, 20 anos, aí que ele vai ter noção de filosofia, de teologia. É assim que a gente está implementando aqui não, veja, agora? Nós temos que sempre entender duas coisas, né? Onde eu quero chegar e onde eu estou. Se você perde uma dessas duas referências, complicou. Está perdido. Perfeito. Então você fala, vamos voltar para a Idade Média e reconstruir tudo, não dá mais. Por quê? Pelo simples fato de que eu não sou Tomás de Aquino para ensinar os meninos. Se eu fosse Santo Alberto, aí eu podia falar, não, venham aqui, né? Mas não sou. Então, sinto muito desapontá-los, né? Ou seja, eu estou, malemar ali, resolvendo o primeiro grau da educação clássica. Eu já consegui perceber algumas coisas que eu estou contando para vocês aqui dos outros níveis, vamos dizer assim, mas eu não os domino, né? O que eu percebo, e que ao longo da história foi acontecendo assim também, é que a gente vai dando passos. Então, ou seja, na medida que eu consigo facilitar esse processo da gramática para um jovenzinho, para uma criança, para um adolescente, né, daqui a pouco a gente vai adiantando a retórica e a lógica. As coisas vão acontecendo aos poucos. Se alguém falar assim, mas duvido que no final do ensino médio ali no Mater Puríssima, o rapaz sai contemplando a verdade no nível do Aristóteles e santo que nem a Santa Teresa. Que bom que você duvida e você está coberto de razão que não vai chegar nisso mesmo. Perfeito. Por quê? Porque precisaria ter um professor para isso. Um professor ali que tivesse resolvido esse problema. Desde o começo. E o professor é aquele que estava conversando com vocês sobre o começo da vida, que foi para a faculdade. Que tinha um cabelão na cintura, que tocava uma banda de rock. Então a gente está tentando resgatar as coisas e colocar os primeiros tijolinhos. Né? Na esperança de que os nossos filhos vão colocar mais tijolos e mais tijolos. E que se Deus... Se aprover a Deus, vamos dizer assim, reconstruir a civilização católica, ele vai precisar desses tijolinhos. Ele vai usar esses tijolinhos. Exato. Se não for para usar, o ponto não é esse. Ou seja, o ponto é que quando chegar no fim da minha vida, eu vou ser julgado pelo que eu tentei fazer. Sabe? Então, assim, e eu vou ser julgado se eu criei um caminho, vamos dizer assim, que propiciava isso aos meus filhos e aos meus alunos. Legal. Então, e como é que isso está acontecendo na prática mesmo, João? Então, estamos colocando... O que eu imagino que seja... Inclusive, eu tenho um afiliado que a gente... Aluno seu, desde antes do Mater Puríssima, né, estuda lá, então acompanha aquela escola, estou sempre indo lá. Né, e sem falar que fiz parte também da criação da escola lá, participando do Instituto Rui Marim. Né? Mas como é que é isso na prática? Você pega as matérias que a gente tem hoje, que são as do MEC, e a gente acrescenta outros tipos de conteúdo, tira ideologias. Como é que funciona isso na prática? Ao mesmo tempo que a gente está falando de todas essas coisas, a gente tem um colégio que vamos dizer assim, regular perante a lei brasileira, né, que é aprovado pela diretoria de ensino, pelo MEC. Então, eu tenho que fazer, vamos dizer assim, esse jogo no qual eu cumpro a legislação, ao mesmo tempo que eu não posso ferir a minha consciência de católico. Né? Então, assim, as disciplinas estão lá, eles vão ter aula de geografia, de ciência, de história. Né? O ponto é que a gente, sem dúvida, vai dar uma importância, sobretudo no começo, na educação ali do Fundamental 1, em dois aspectos. Essa educação linguística e a educação, vamos dizer assim, para a piedade, a educação religiosa. Não é? Então, assim, eles vão estudar, por exemplo, bastante literatura, poesia de alto nível, né? Vão chegar a ler os Lusíadas de Camões, no livro no qual eles conseguem ter uma visão dos seus primeiros pais, ou seja, quem é Portugal, o que é o Brasil como filho de Portugal, o que foram as grandes navegações, ou seja, e tudo dentro de uma história assim, fantástica, né? Narrada de forma magistral por Camões. Então vai conhecendo a história de Portugal. Pela história de Portugal ele começa, na verdade, a conhecer a própria história da Europa e da fé católica. Então, assim, nós vamos puxando daí, percebe? Né? E ao mesmo tempo ele está desenvolvendo uma habilidade linguística bastante acima da média para os dias de hoje. Junto também se estuda latim. Então a gente tem língua estrangeira, tem inglês, mas tem latim.
né? E aí o latim vai fazendo esse trabalho, tanto de desenvolvimento da inteligência, como ele já era usado, vamos dizer, na Idade Média, como ele vai abrir uma porta de acesso a toda essa cultura que a gente está falando, católica medieval. Ou seja, ele não vai conseguir resolver esse problema na escola, mas tendo um bom latim, ele vai poder ler textos em língua original, que muitas vezes não estão nem traduzidos, ou mesmo os textos que estão traduzidos, mas ele vai poder ler isso em latim, e vai se abrir um mundo de cultura para ele que vocês não têm ideia, assim, sabe? Isso que, cara, isso para mim é o ponto principal, sabe? É uma coisa assim, esse é um ponto, mas aí junto disso, ou seja, tem a educação na fé, né? E aí o que a gente vai fazer? Junto das disciplinas, nós temos uma vivência bastante intensa do ano litúrgico, por exemplo. Então, as crianças elas vivem as festas religiosas junto da igreja. Né? Ou seja, é Semana Santa. Opa! É Semana Santa. Mas uma escola católica não pode simplesmente estar fazendo prova em Semana Santa, não. É época de vivenciar também, né, junto da igreja, o momento mais importante do ano, né? Então, novenas, as festas dos grandes santos, né? Cada sala no colégio tem um padroeiro, né? Então a gente também conta as histórias dos santos. Então assim, eles vão sendo permeados, vamos dizer assim, de vivência religiosa, né? Que no fundo o que é uma escola, né? A escola deveria ser sempre uma extensão da casa dos pais, certo? Então assim, a escola e a família, ó, tem que estar conectadinha, senão vai dar pau, não vai dar problema, porque a criança na cabecinha da criança, ou seja, ela é acostumada a ser defendida pelo pai e pela mãe. O pai chega, coloca o bichinho de 4 aninhos ali na mão de uma professora e fala: vai, filho, na hora do almoço a mamãe volta. O que a criança entende? Ora, minha mãe confia, claro, nessa professora, não é? Se começa a ter contradição entre o ensino da professora e da mãe... Em quem eu acredito? E agora? Percebe? Né? Mas a criança tem que conviver com o diferente. Não, vejam, são coisas diferentes. Aprender a tolerar e a viver com o diferente é uma coisa. Agora, ficar introjetando ideias contraditórias numa criança é outra coisa. Perfeito. Até porque a professora vai ter muita mais habilidade, vamos dizer assim, ou então muito mais tempo com o teu filho para inserir, porque ela está num ambiente de estudo do que o próprio pai e a mãe. Então, a mãe olha outras coisas também. Sim. É banho, é roupa, é não sei o quê, é casa. Uma série de coisas. Então, brinca aí. A professora não. Ela está focada ali em desenvolver. Tem que ter essa comunhão. Tem que ter essa comunhão, senão e aí o que acontece? Quem, no fundo, ensina a família a ser família? A igreja. A igreja. Então, você não vê que é um tripé, ou seja, igreja, família, escola. Essas 3 coisas têm que estar bem alicerçadas. Estando juntas na mesma direção, cara, gol, assim, vai dar certo, percebe? Né? Então, assim, a escola é nesse sentido, ela cumpre as exigências do MEC, tem que fazer isso, não tem como, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso, ou seja, a gente vai fazer o que a gente precisa fazer para não ferir a nossa consciência, né? E fazer o que a gente acha que é melhor para as crianças. E, no fundo, graças a Deus, ainda se tem um grau de liberdade, vamos dizer assim, na ponta, porque senão não fazia sentido ter nem escola particular nem nada, ou seja, tem que ser tudo igual, tudo do Estado, né? Então, ou seja, a lei brasileira nos dá a faculdade de ser uma escola confessional, essa possibilidade existe, está, né? Então, nós somos uma escola católica. Mas e se o espírita ou o protestante quiser entrar na sua escola? Falo, sim, mas ele vai ter que entender que a escola tem esses princípios. É católica. Né? Então, assim, se você não acha problema, tá tudo certo. Né? Por aí. E eu vou até dar uma espécie de testemunho aqui, né? Eu estudei numa escola católica toda a minha vida, uma escola católica salesiana, né? Eu estudei no Instituto São José, aqui de São José, e eu até acredito que era um ensino até acima da média em questão de ensinos, né? Mas acho que o grande problema, né, é que eu me confrontei diversas vezes com professores que eram antagonistas à minha fé. Uhum. Eu tive também acredito que eu tive uma educação privilegiada dos meus pais, né? Meu pai me fazia aprender, ele fazia uma aula de catecismo todo dia comigo, meus irmãos, ele fazia eu decorar poemas, tem até poema que eu sei até hoje, né? Ele tinha você precisa aprender poesia, você precisa aprender música, você precisa aprender, forçava a ler. A gente Antônio, né? São Antônio, não é isso? São Antônio. Então eu tive uma educação forte católica, mas de repente eu me confrontava com professores dentro de escolas católicas que começavam a falar de aborto, sobre feminismo, sobre... aí também tem uma parte ideológica lá, que falando sobre... exaltando líderes marxistas, né? Che Guevara, Zumbi dos Palmares, enfim...
infelizmente, né, eu gostaria de entrar nessa pauta agora, né, a gente hoje é confrontado com perigos dentro da escola contemporânea, que além das ideologias, nós que temos Nosso Senhor como centro de nossas vidas, a gente se confronta com pessoas que querem educar nossos filhos para uma outra dimensão, através dos valores deles. Sim. Né? E o quão isso é perigoso, né? É o que a gente estava falando, né? Assim, é perigoso demais, né? Porque você está pegando uma fase onde o ser humano ainda é pouco maduro para enfrentar essas coisas. Quando você escuta falar do Che Guevara, você nunca ouviu falar, se vocês estão falando bem, É bom. Ok. não é meu professor que está falando, é quem meu pai confia, né? Então, assim, mesmo que você esteja na adolescência, o fenômeno é parecido, ou seja, você ainda não tem uma visão clara das coisas, né? Você confia nas pessoas, é assim que funciona, não é? No fundo, a noção de amor é essa, ou seja, você está acostumado a ser cuidado, então você confia, você acredita, né? E é um princípio básico, né? Uma escola católica precisa ter professores católicos. Claro, senão... Veja, o Papa Pio XI, que escreveu a encíclica Divini Ilius Magistri, a encíclica primorosa, assim, a obra-prima da Igreja em termos de documentos sobre educação, né? Ele diz isso, ou seja, a boa escola não é tanto fruto de um bom currículo, de uma boa estrutura física, ou seja, mas ela é fruto de santos, piedosos e sábios mestres. Ou seja, o que vale na escola é o professor. É o professor. O resto assim, é tudo acidental, é tudo circunstância. É estrutura. Né? Tem gente que entra na escola, nossa, mas a quadra é pequenininha, nossa, mas olha, tá apertadinho aqui, nossa, a lousa não é tão bonita. Meu cara, se você está preocupado realmente com isso aí, você tá errando, o seu olho não tá bem, vamos dizer assim, mirando as coisas certas. Né? Mas sem querer discordar, mas também tem um meio. Né? Também a gente pode, o professor é extremamente importante, que totalmente concordo com você nesse sentido, que um professor de uma escola católica precisa ser católico, mas também tem uma dificuldade do meio que a gente está, né? Porque, como você disse, a escola é uma extensão da casa dos pais. Se os pais não dão para um filho uma formação católica ideal, o filho, apesar de estudar numa escola católica, tem uma deficiência. Sim. E aquela deficiência pode refletir nos colegas, porque um ambiente escolar também é complicado, né? Veja, aquela história da fruta podre, né? Ou seja, a força que ela tem de apodrecer as outras é grande. É bem, ou seja, você nunca, É muito mal do que o contrário. você nunca viu uma fruta linda, boa curar o cesto, esbanjando ali saúde, de repente começa, né? Não é assim, né? Então, é claro que nós somos chamados também a ser sal da terra, luz do mundo. Mas no momento que você tem condições disso. Exato, não com crianças, né? Crianças e adolescentes não têm ainda essa maturidade, essa força, não é? A menos que você seja São Domingos Sávio, São Tarcísio, né? Aí, É a graça de Deus. E a graça de Deus, né? E vejam que muitas vezes o que está acontecendo, no caso de São Domingos, ele não está num ambiente que seja, vamos dizer assim, ofensivo. Ao contrário, ele estava numa escola ali junto de Dom Bosco, não é? Então, assim, São Tarcísio é um pouco exceção, mas nós estamos falando assim, de um Marte, né? Ou seja, que a coisa terminou com ele morrendo, não é? Então, assim, esse é o ponto. É difícil mesmo. Mas é claro, ou seja, não moro no São José, não tem vaga lá no Mater Puris, como é que eu faço, né? A família, ela vai ter que, então, se esforçar para fazer, vamos dizer assim, um trabalho extra no pós-escola. Em casa. Né? Assim, hoje em dia tem a situação, até o do homeschooling, tem pessoas que tiram as crianças e vão estudar com os pais em casa, os pais vão se preparar, vão delegar uma parte da educação a professores, a tutores, particulares. Eu vejo assim que é uma opção, por quê? Porque o filho não é do Estado, isso que a gente, né, assim, o filho é da família. É isso aí. Por mais que o Estado, que qualquer lei abusiva, autoritária venha dizer que é do Estado, ele está fazendo isso de forma autoritária. A natureza das coisas é que o filho nasce numa família. Ou seja, nenhum de nós nascemos no Brasil, assim, o Brasil nos pariu, né? Ou seja, você nasceu numa família. Então, a família não só gera a vida, como deve cuidar dessa vida, como deve educar. Prover. Né? Exatamente. Então, os pais têm essa liberdade, né, de perceber o que é melhor para os seus filhos. Mas não, meu filho está na escola, é o que dá para fazer, né? Aí o pai vai ter que realmente trabalhar consciente de que ele vai ter que ajudar o filho a lidar com essas situações, com essas dificuldades. Né? Que vão acontecer, né? Porque se o pai se omite e fala, não, vai acontecer, paciência, uma hora o que vai acontecer? Ele vai se apegar... Vai se perder. Vai se perder porque ele vai se apegar às ideias dos amigos. Né? Exatamente. Rapidamente, cara, você está gostando? A gente está indo para o final já, desculpa, mas está gostando? Curte aí, comenta, compartilha,
tá muito interessante a conversa, de verdade, assim. Né? Até o Mineirão já apontou o dedão lá, pá, a gente dá uma... Já ir pro final. Amanhã todo mundo trabalha. Cara, fantástica a conversa. Sim. Eu sou meio, assim... Eu queria trazer um tema que é muito pessoal. Ele falou do Instituto, eu dou aula no Instituto. Ah, sim. Né? Instituto São José. Mas eu dou aula de teatro. Certo. Né? E, cara, a minha maior dor é que eu sou católico, amo Cristo, sou cristão na veia, no sangue, no coração, na mente, em qualquer lugar. E como o teatro, cara, é uma ferramenta, a arte cênica é uma ferramenta tão grandiosa para evangelização, cara, para catequizar, para trazer a beleza. E como isso se perdeu no decorrer do caminho, né? Monges utilizavam do teatro para isso. Total, aqui no Brasil o jesuíta era o que... Tirou do teatro para isso. Tem um texto, é um gênero que se perdeu, hoje em dia não tem mais, que é moralismo, onde monges escreviam textos, e era heresia na época, se eu não estou enganado, século XIX, XVIII, eu acho, que era heresia, né? O monge escrever... A arte cênica em si ficou uma coisa mais herege. E eles jogavam por cima do mosteiro, e diretores ali da redondeza pegavam, os boêmios, né? A galera da rua pegava e apresentavam esses textos. E tem um texto chamado Todo Mundo, que eu amo demais, que é Deus pedindo à humanidade que apresente o seu livro de contas da vida. E ele busca na beleza, na riqueza, na força, na sabedoria, que todos esses, que todo mundo é uma personagem, né? Uma alegoria, apresente-se a Deus com ele, porque o livro dele está em branco. Então ele faz naquela correria dos últimos tempos. Sim. E aí todos, quando entendem que para ele se apresentar a Deus, ele precisa passar pela morte, todos o abandonam, menos a sabedoria. Sim. Ela vai com ele até Deus. Eu acho lindo esse texto. Só que se perdeu isso nas escolas, né? Não nos trabalha mais isso, de forma alguma. E, cara, é muito particular, uma pergunta muito pessoal, assim, eu tenho um desejo profundo de trazer isso à tona de novo, sabe? Do cristão entender como o teatro é maravilhoso e, infelizmente, a cultura progressista entrou com força nessa área, mas com força mesmo, né? Dominou. Mas eu tenho um desejo profundo disso, sabe? De ter uma formação para cristãos nessa aí. Eu estou lendo um livro por causa disso, até falei com você, dessa busca. Mas quando que isso se perde, sabe, cara? Por que não se utiliza mais? Porque a igreja não tem mais essa visão de se utilizar isso. Licitamos utilizando isso no nosso colégio, né? Sim. A gente teve, né, no Natal um alto de Natal, que foi uma alegria as crianças, assim, né? Foi muito bonito, assim, envolvendo as artes, envolvendo alunos de diversas faixas etárias, né? Legal. Então, assim, o foco era mostrar Nosso Senhor nascendo, né? Então, assim, sempre sendo sempre o centro de tudo, né? Essa pergunta que vocês vão falar, quando é que se perdeu, né? De novo, a gente tem sempre uma resposta longa e uma resposta curta, né? A resposta curta, me parece, que é o seguinte: ao longo do século XIX, a igreja ela foi vendo o movimento, vamos dizer assim, de dissolução da sociedade, na medida que a sociedade foi ficando cada vez mais anticatólica, anticristã, e os papas eles ficavam batendo de frente com essa situação, né? Então, assim, tá arrumando rolo, os comunga e tal. E aí, quando chega o século XX, né, você tem, por exemplo, o papado de São Pio X, que é o comecinho do século XX, ali ele morre nas portas da Primeira Guerra Mundial, né? E é um papado extraordinário, não é à toa que ele é um papa santo, né? Mas ele percebe, assim, que realmente a humanidade estava chegando num momento muito crítico. Quando a gente volta, inclusive, para o Papa que o antecedeu, o Papa Leão XIII, ele teve aquela visão de São Miguel, né, lutando com o demônio, uma espécie de, vamos dizer assim, Deus como que permite o demônio fazer a sua colheita ao longo do século XX, aí vem as guerras, vem uma série de coisas. E me parece também o quê? Que o demônio ele vai tentar fazer uma coisa com a igreja que não tinha dado certo antes, que era o quê? Que era tentar invadir, vamos dizer assim, desde dentro a igreja com ideias. Ou seja, ao invés de ficar matando o cristão, você entra lá dentro e tenta infiltrar as ideias. Cultura. Ou seja, na cultura e tudo mais, né? E aí chega um momento que a igreja parece que falou, ao invés de converter o mundo, vamos conversar com o mundo, vamos tentar se parecer com o mundo para ver se o mundo fica amigo da gente. E aí volta um pouco naquela coisa que a gente falou da fruta podre, né? O que acabou acontecendo foi que na tentativa de ficar muito próximo do mundo, ela está se mundanizando. E isso não é de hoje, ou seja, temos algumas décadas aí, pelo menos, né, desse movimento. Então, é um negócio muito profundo, muito difícil de resolver, nós humanos, seres humanos, porque vira uma brigaiada, né? Pode ser que alguém escute essa minha fala e vai falar, tá vendo, é tradicionalista, não sei o quê. O ponto é
realmente é um problema. Sim, né? é um problema. É uma crise, vamos dizer assim, de identidade, não é? Que vem assolando os nossos tempos, né? E que me parece assim que Deus vai resolver essa coisa ao seu modo, ou seja, mostrando que é Ele, né? Com algum milagre bem certeiro, dizendo, olha, sou eu. Como muitas vezes Nossa Senhora faz, no colégio a gente percebe isso muito claramente, assim, a gente fala, não vai dar certo, não vai fechar a conta, não vai... Né? De repente... O que está acontecendo? Depois aparece a solução, você fala, aí a gente só olha para Nossa Senhora de Fátima, Obrigado. fica lá e fala, entende. Né? Então, assim, essa coisa, né? Então, me parece que o problema foi esse, ou seja, ao invés de tentar, como a gente falava, catolicizar o mundo, as culturas, ela falou, vamos ficar amiga, vamos permitiu. Vamos se nivelar aqui junto deles. E aí o que aconteceu é que, né, tem aquela coisa, fala, né, o Papa João XXIII falou, vamos abrir as portas, abrir as janelas para entrar um pouco de ar fresco. O problema é que depois o próprio Paulo VI vai dizer, vai vir a fumaça de Satanás junto. Vem a poluição junto. Né? Então, assim, é uma situação muito, muito dramática mesmo, mas eu acho, de novo, né, Deus não pede a cada um de nós que sejamos papa. Assim, eu tenho a solução, está errado isso aqui, eu vou acusar Beltrano. Não é esse o ponto. Não é? Assim, pede de nós que nós vivamos uma vida católica, sincera, né, realmente devota, no nosso estado de vida. Assim, um pai de família, um professor, né, alguém que trabalha na indústria. Assim, ele pede para você isso. Né? Perfeito. Se você virar papa, ele vai pegar e vai exigir de você, né, como? As contas de tal quem, como. de papa. Então, se você é um professor, vai te exigir a conta. Exatamente. Não é à toa qual que é, vamos dizer assim, a recomendação da igreja, que a gente reza pelo Papa todos os dias. Né? Você só lucra uma indulgência se você rezar pelo Papa. Por quê? Porque é quem tem mais responsabilidade nesse negócio. Né? Assim, você imagina, você não é o chefe da empresa, você não é o chefe da casa, você é o chefe do corpo místico de Cristo. Veja, e ainda você é um chefe que é delegado, né? Ou seja, você não pode fazer o que você bem entende. É isso aí. Né? Porque você tem existe uma ordem. Tem alguém lá que te passou o posto. Que manda mais que você, irmão. Não é? Exatamente. Exato. Né? Então, esse ponto. Né? Maravilhoso, cara, maravilhoso. E aí, depois eu quero entender sobre a teatralidade, não vou conversar sobre isso. Porque lá eu levo a minha aula muito, muito focada nisso, né? O teatro, como é um colégio cristão, e é nisso que eu acredito, independente de todas as coisas que acontecem, ela nasceu ali. Então, essa essência eu não posso perder. Sim. Né? Então, eu busco levar. Mas eu queria entender isso. Os filhos de Dom Bosco. Eu queria entender isso. Porque o teatro eu faço desde os 14, eu dou aula, é minha vida e eu acho que foi Cristo que me deu essa graça. Não, claro, né? nos coloca no ponto Mas, certo. enfim, cara, é isso, né? Deu a hora, 9h30, bicho. Deu a hora. Deu Quase bom, 2 horas cara, de programa. que Mais papo, 2 horas irmão. de programa. Verdade. Que papo, cara, que papo gostoso. E irmão. ó, que a gente tirou bastante coisa da pauta, viu? Tiramos. Tiramos. Eu ia começar a falar de latim, ia começar a entrar em umas polêmicas de latim, mas não deu, pessoal. Não deu. Tá bom. Não tá dá, bom, é muita coisa, cara, é muita coisa bela de se ouvir. Isso aí. Se vocês quiserem, né, vão compartilhar esse vídeo, curtam esse vídeo, coloquem aqui nos comentários a segunda parte com o professor João. Isso aí, uma A gente boa. vai consultar aí ele na agenda dele, que é difícil. Nós tentando esse papo faz um tempinho, mas quem sabe a gente tem um segundo papo aqui sobre educação clássica católica. Maravilha. Professor, muito obrigado mesmo pela presença, viu? De verdade, foi maravilhoso. E ó, suas considerações, é suas sua. redes sociais. Aí, ó, né? Fica à vontade. Eu redes que sociais. agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, conversar desses assuntos, né? Espero que a gente possa ter conseguido aí ajudar a iluminar, às vezes, né, as consciências que muitas vezes estão procurando, né, lugares. Então, assim, ver como Deus é bom e vai ajudando a todos, né, na medida que a gente se abre a essa ação da graça, né? Quem quiser nos conhecer mais também tem o Instituto Antônio Rui Marim, né, as redes sociais do Estou colocando Instituto. tudo aqui, ó. O meu perfil no Instagram também, Prof. João lá, MP. Também estou por aqui. Né, tenho dado também alguns cursos online, curso, né, em outros lugares, assim, para a gente ir expandindo, né, esse dom de Deus, né, que Deus vai usando para levar, né, o seu amor, a sua verdade às pessoas. Tá bom? Então eu agradeço, desejo a todos aí, né, um santo ano de 2023 que está se iniciando. Amém. A gente seja firme e forte aí no meio das lutas, das batalhas, né, porque a graça de Deus não faltará. Show. A gente que agradece, professor, a sua vinda aqui, né? Agradecer meu companheiro aqui novamente. Mais um ano. Voltamos? Voltamos. Mais Talk Fides para vocês, hein? Aí. E prepara. A gente se vê na próxima. Ô, Mineiro, fecha a conta. Fecha a conta, Mineiro. Foi.